Samuel. Tem que ficar pra lá, né? Tá. Fica bem na frente da câmera. Ah, é? Pessoal, nunca ocupa a primeira fileira. Não, é Pessoal, primeiramente, boa noite. Para vocês já, o Lohan não pôde estar, ele tem que representar a CEI hoje. Meu nome é Felipe, sou secretário de administração da Prefeitura. Eu vou estar representando o Lohan aqui na primeira rodada do nosso plano diretor, né, nas oficinas territoriais. Quero que vocês tenham uma boa reunião, que vocês realmente participem, né, desejar para vocês que vocês participem, vocês sabem o quanto é importante, né, o desenvolvimento, ter participado do conselho, e o conselho tem sido bastante diálogo, né, sobre o desenvolvimento, e gostaria de ver que vocês realmente participassem bastante, né, porque o desenvolvimento do município, o plano diretor fica valendo por 10 anos, então participem, dê a opinião de vocês realmente para que a gente faça o melhor para o São Pedro, que São Pedro possa avançar cada vez mais. Fechou? Pode deixar a palavra para o professor Samuel, vai tocar aqui para frente. Bom, Samuel, muito obrigado. Muito obrigado pela recepção. Então, boa noite. Obrigado pela presença nessa noite fria e chuvosa. Se é para testar a nossa vontade de participar da reunião, faltou luz de meio da tarde para complementar, né? Então, eu sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da UFS. A gente tem um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura para a elaboração do plano diretor de São Pedro. Parte da nossa equipe está aqui hoje, o Márcio, o Pedro, a Malu, que é arquiteta, a Natália, que é arquiteta, a Nanda, que é arquiteta, eu sou arquiteta, mas a nossa equipe é de 14 pessoas, junto com os técnicos da Prefeitura também, que a gente está iniciando esse processo e nossa expectativa é encerrar ele em julho do ano que vem. Nós tivemos uma primeira audiência pública que aconteceu agora no começo do mês de outubro, foi para a apresentação da metodologia do trabalho, e aí a gente gostaria muito que vocês pudessem acompanhar todo o processo. Claro que a gente gostaria de ter casa cheia, 200 pessoas, a gente sabe que a história de cada lugar é diferente, a participação, e a gente não tem como forçar as pessoas pela orelha a virem participar. Mas se vocês depois ajudarem a gente a fazer divulgação, e sobretudo vocês criarem um laço de confiança com o trabalho que a gente está fazendo, a tendência é que vocês auxiliem a gente na mobilização também. Tá? Então, hoje é a primeira oficina da primeira rodada. A gente está iniciando hoje aqui, são 4 conversas com os bairros que a gente está fazendo nessa primeira rodada. Hoje aqui, a gente vai ter mais 3 ainda essa semana, segunda, terça, quarta e quinta. E o objetivo dessa primeira rodada de oficinas, talvez vocês já tenham muitas ideias do que pode ser São Pedro de Alcântara, o que vocês gostariam que fosse o futuro e tal. O que a gente vai tentar fazer nessas primeiras oficinas é tentar chegar a algum tipo de consenso sobre quais são os problemas estruturantes de São Pedro de Alcântara. A gente não gostaria de importar um modelo de plano diretor de Florianópolis para cá, de Angelina, de qualquer outro município, porque a realidade de São Pedro de Alcântara, apesar de ter algumas coisas parecidas com outros municípios, ela é específica. E o plano diretor tem que dar conta desses problemas. E o papel básico do planejamento urbano é a gente poder identificar quais são essas questões estruturantes para poder fazer com que o plano diretor enfrente eles daqui a 10 anos, como o Felipe comentou. A gente talvez tenha outros problemas menores, menos importantes, porque a gente conseguiu planejar e enfrentar aquelas questões iniciais. Então, uma questão muito importante é que o plano diretor ele mexe com o interesse de muita gente. Provavelmente cada um de vocês tem uma perspectiva em relação à cidade, e é legítimo que tem. O morador quer, às vezes, que a cidade tenha tal característica, o empresário tal característica, o setor que trabalha no setor imobiliário uma outra característica, e é totalmente legítimo. A questão é se a gente não conseguir criar um canal de diálogo e de negociação capaz de ser uma solução que todo mundo se reconheça. Porque senão vai ser a lei do mais forte. E aí é um problema, porque não necessariamente a lei do mais forte significa que o plano diretor vai ajudar a cidade a crescer de uma forma mais adequada para todo mundo. Então, uma coisa que a gente, tivemos reunião com o Conselho, 2 reuniões com o Conselho, tivemos uma audiência pública, foram eventos muito bons. Nem todo mundo tinha a mesma percepção, mas foi super importante que todo mundo se posicionou, colocou a sua visão e todo mundo ouviu. E acho que é um pouco isso que a gente vai ter que tentar construir ao longo desses próximos 10 meses de trabalho.
um espaço de negociação. Eu vou ceder um pouquinho, o outro cede um pouquinho e a gente chega numa solução que é talvez a menos pior ou a melhor do conjunto da população. Tá? Esse plano diretor ele é técnico, a gente da UFSC está aqui para ajudar o processo, mas não somos nós que elaboramos o plano diretor. Nosso papel é só de trazer informação, tentar iluminar, esclarecer a decisão, mas quem vai tomar a decisão basicamente é a população das oficinas, como está fazendo aqui, e o conselho, né, segundo o plano diretor atual, é o conselho que é o responsável por fazer o controle e a decisão do conteúdo final do plano. Tá? Eu vou explicar o que é o conselho um pouquinho mais para frente, mas só vocês terem ideia que o nosso papel aqui é só de meio de campo. Está aqui só para ajudar o processo, e a gente gostaria de chegar lá em julho desse ano com o plano diretor bastante assim, reconhecido pela população como algo legítimo. Esse é o grande desafio que a gente tem. A gente tem 3 tarefas bem importantes na oficina de hoje. Uma delas, eu vou apresentar a metodologia bem sucintamente para vocês, 10 minutinhos para apresentar a metodologia. A segunda, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês, para vocês falarem para a gente quais são, segundo a visão de cada um de vocês, quais são os 3 problemas principais do município e quais são as 3 qualidades principais do município. A gente vai juntar a contribuição de cada um de vocês e vai apresentar aqui e vocês vão ver como tem convergência. Como alguns aspectos vão ficar muito acima dos outros. Isso a gente está fazendo um plano diretor atualmente em 5 municípios, né? São Pedro Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Biguaçu e Anitápolis. E isso é muito tranquilo, né? De a gente ver que tem alguns pontos que vão ficar muito claros que são os problemas mais estruturantes. A gente vai juntar essas contribuições e a ideia é que a gente saia daqui com um pouco de clareza, segundo a população, né, dessa área aqui do município, quais são aquelas questões mais problemáticas. Então, 3 problemas e 3 qualidades, vamos fazer essa dinâmica com vocês, vai montar aqui. E depois tem uma tarefa muito importante que é eleger um representante suplente. A gente tem o conselho, né, eu vou explicar o que é o conselho, mas entre vocês vão eleger um representante que é o representante suplente dessa área, que vai ser o representante do conselho, que vai acompanhar todas as etapas, ele que vai decidir o conteúdo final. Então tem uma responsabilidade grande. Quem tem interesse, é morador aqui da área, né, já começa a pensar em se candidatar e depois explica como é que vai ser a votação. Mas a ideia é que nem a prefeitura nem a UFSC indique, né, mas que a própria população indique para não ficar falando, olha, teve, né, de alguma forma direcionamento para tal pessoa, para aquela pessoa, a gente gostaria que vocês mesmos elegessem. Pode ser assim, posso passar então aqui coisa de 25 minutos de apresentação, depois a gente faz as 2 dinâmicas. Se tudo der certo, 9, a gente encerra. Se vocês quiserem discutir mais, a gente fica aí. Não tem problema, tá? Esse aqui eu já comentei quais são as tarefas de hoje. Essa é a nossa equipe, a gente tentou caprichar na foto ali, pessoal simpático, né? A gente tem pessoal do direito urbanístico, tem engenheiro, tem arquiteto, tem geógrafo, porque para o diretor essa responsabilidade está sobre vários elementos importantes, né? Tem topografia, não é uma cidade tão fácil de trabalhar, tem rio, tem área de proteção ambiental, tem área que é urbanizada, tem área que não é urbanizada, tem área de risco, né? Tem área que é área de cultivo, que é boa, que é a estrutura do solo é boa para cultivar, então tudo isso são coisas que a gente vai ajudar a fazer leituras sobre cada um desses aspectos. Mobilidade urbana, onde é que tem equipamento de saúde e educação, né? A gente está com o secretário de obras aqui também, né, participando, então isso são coisas importantes, né, no sentido de onde é que o município do tamanho de São Pedro de Alcântara, cada decisão é muito importante, né? É um município rico, né? Também não é pobre, então não é um município rico, então cada pavimentação de via, ou cada alocação de recursos para a construção de uma praça, ou de uma escola, ou de um posto de saúde, ele tem que ser muito criterioso, e não tem muita chance de erro, né? Então essa é uma questão importante. Aqui é o convênio, então só vocês saberem, né, o convênio de cooperação técnica, então a UFSC é uma das entidades junto com a prefeitura, e o laboratório de urbanismo, o laboratório que a gente é vinculado, é quem está desenvolvendo a proposta, o laboratório de urbanismo. E a FAPEU, a gente fala que é um convênio de cooperação tripartite, porque tem 3 pedaços, né? Então a prefeitura, que é quem está solicitando o serviço, a UFSC que está fazendo a cooperação técnica, e a FAPEU, que é uma fundação que faz toda a gestão financeira administrativa. Vocês têm ideia? Nós somos órgão público, como prefeitura, a gente não tem fim lucrativo, todo o recurso que está vindo é para pagamento de bolsa de pessoal, combustível, alimentação, e a UFSC não pode fazer gestão financeira disso, quem faz gestão financeira disso é a FAPEU. Então no site vai estar discriminado todos os custos, tudo que vai ter relação ao projeto, porque a gente não tem nenhum interesse econômico no município, a gente só tem interesse que esse projeto seja mais bacana e que a gente depois possa pesquisar, formar aluno, arquiteto, engenheiro, né? Esse é o nosso objetivo como instituição, né? Como gestante. Então, o plano é um processo de revisão do plano diretor, porque a São Pedro de Alcântara já tem plano diretor, né, que foi aprovado em 2010,
sei até que ponto vocês têm intimidade com o diretor, né? Até que ponto vocês... Parece às vezes uma coisa distante, mas o fato é que o diretor ele está no dia a dia de vocês, né? Talvez o pessoal que trabalha no ramo imobiliário sabe que é isso. O diretor, vou lá fazer a construção de viabilidade, que eu posso construir, não posso andar, só recurso, tal. Para quem está no dia a dia da produção imobiliária, isso é... Né? Agora, no dia a dia da população, às vezes parece uma coisa distante, mas é o plano diretor muitas vezes que ajuda a definir coisas muito importantes. Né? Aonde vai colocar uma escola? Aonde vai colocar uma produção? Né? Qual via se é interessante ser pavimentado ou ser pavimentado, ser aberto ou ser aberta para estruturar o tecido urbano? Que tipo de uso é importante estar próximo da moradia, uma padaria, uma farmácia, né? Porque de alguma forma dá uma condição melhor de vida para as pessoas. A pessoa tem um tipo de atividade que gera algum tipo de problema, sei lá. Vou chutar, né? Uma serralheria no meio de uma área residencial, por exemplo. Às vezes ela gera barulho, gera odor, não que a serralheria é importante, todo mundo diz, né? Para fazer grade, só que tem locais onde ela deve se alocar, e todo mundo tem locais onde não. Então, é papel do diretor tentar organizar essas coisas também, sem ser burocrata demais, no sentido de criar exigências sem sentido. Né? E às vezes a gente sempre traz exemplo lá de Angelina, um casal que tinha uma fábrica de processamento de raiz forte em casa, e aí o seu processamento de alimento era caracterizado como uma atividade industrial, essa atividade industrial não poderia estar em uma área da cidade, só numa área específica, mas não gerava ruído, não era como gerador de tráfego, não gerava impacto ambiental, não tinha porquê aquilo não estar próximo da moradia. Né? Então tem coisas que não tem porquê, às vezes o plano diretor faz, alguns planos diretores mal elaborados são problemáticos, mas a gente acredita que aqui a ideia é poder fazer as coisas de um modo um pouco mais adequado. Esse aqui, bem rapidamente, só para vocês entenderem ideia. Então a equipe técnica da UFSC e a equipe técnica da Prefeitura está aqui no meio de campo. A base da participação são as oficinas territoriais. A Malu, agora que eu lembrei, ela pediu para lembrar para vocês que não assinou lista de presença. Só levantar o braço, ela pega ali o nomezinho que não assinou. A gente tem essas oficinas territoriais, vou fazer 2 rodadas, eu vou explicar para vocês as 2 rodadas depois. E a gente tem um questionário também que no final a gente vai passar as informações, se vocês puderem ajudar. A gente está com 86, 88 respostas. Quanto mais respostas, mais confiável é o questionário, porque vai ter mais gente respondendo. Só tem, por exemplo, mulheres em meia-idade respondendo, mas sempre tem a perspectiva de mulheres em meia-idade respondendo. Ele tem adolescente, tem idoso, tem homem, tem mulher, tem pessoal do interior, pessoal da área central, a gente consegue ter uma visão um pouco mais completa do que é o município. Então, é um questionário de 15 minutos de resposta, pergunta a questão de mobilidade, questão ambiental, questão de equipamento de saúde, educação, uso de ocupação, tudo isso está nesse questionário. E a ideia é, vocês conhecem melhor a cidade do que a gente. O que está pegando? Claro, às vezes a gente quer mais médico no posto de saúde, a gente quer tapar um buraco na rua, isso quando diretor não tem muita gerência sobre isso. Mas no dia a dia é isso. Mobilidade funciona, como é que estão as estradas, como é que é a distribuição de equipamento de saúde, de educação, tudo isso quando o diretor de alguma forma pode ajudar. Né? Então, a ideia é que se vocês puderem responder e divulgar, né, para a resposta, a gente vai passar no final desse questionário. E aqui estão as instâncias de decisão. Vai ter o Conselho de Desenvolvimento Municipal, né, que é uma entidade composta por representantes do poder público e da sociedade civil. Né? A gente vai mostrar um pouco mais para frente. Tem as audiências públicas, a gente fez uma primeira audiência pública agora, também para apresentar uma metodologia. E por que a gente fez uma audiência pública para apresentar uma metodologia? Porque a gente quer ser cobrado desse apoio. Como se fosse um contrato. Está lá, falando que são essas etapas, são essas rodadas de oficinas, tem que ser feito essas audiências públicas. E a gente quer ser cobrado por isso, mas também a gente quer, de alguma forma, estabelecer com vocês esse tipo de entendimento. Né? Claro que pode ser que o conselho do município ache que é necessário fazer mais tantas reuniões. A gente pode se colocar à disposição de fazer isso. A mais, sim. A menos, não. Né? E aí é uma questão de a gente poder, de alguma forma, dialogar. Então, tem as audiências públicas, a gente vai ter mais uma audiência pública para apresentação do diagnóstico, né, do que a gente está vendo com problemas e qualidades. E depois tem uma conferência final. E aí está tudo nesse gráfico, que são as 5 etapas que a gente tem. A gente está nessa segunda etapa, então a primeira audiência pública encerrou a primeira etapa, que é a etapa preliminar preparatória. A gente está na segunda etapa, que é a leitura da cidade. E a leitura da cidade é a junção da leitura técnica e leitura comunitária, em pé de igualdade. A gente tem quase 100 anos planos diretores aí, muitos planos diretores feitos por técnicos super gabaritados, né, e tal, mas muitas vezes não eram efetivos porque eles não levavam em consideração a dinâmica de cada lugar. 3 arquitetos de Porto Alegre passavam 15 dias aqui, olhavam o município e diziam: esse aqui é o problema, esse aqui é a qualidade, esse aqui tem que ser feito dessa forma, a solução é desse jeito. Muitos desses planos diretores eram o resultado da percepção do arquiteto, não necessariamente do público da população. Então
Então, o que a gente quer tentar fazer, não quer dizer que os técnicos não sejam importantes, eles são importantes, mas tentar colocar as duas leituras de forma complementar. Por isso que a gente fala de leitura da cidade, porque ela é a junção da leitura técnica com a leitura comunitária. E a leitura comunitária está vindo nessa rodada de oficina e do questionário. Então, a gente vai tentar buscar o máximo possível de elementos de vocês para a gente poder entender como é que está funcionando. E aí a gente vai juntar, a gente vai ter um documento que é a leitura comunitária, um documento que é a leitura técnica, e um terceiro documento que é a leitura da cidade, que é a gente faz a junção dessas, do que tem de convergência e o que tem de diferença, o que é complementar. A gente saiu agora dessa etapa lá em Antônio Carlos e teve convergência total. A gente saiu de Biguaçu, teve convergência parcial. Algumas coisas que a população tinha colocado, a gente de alguma forma tinha visto de uma forma um pouco diferente e colocamos lá para o Conselho Deliberado, discutiu a forma que vocês percebem sobre tal aspecto. Então é normal que às vezes tenha convergência, às vezes tenha complementação e às vezes tenha divergência. Né? Então isso vai depender muito da dinâmica. Né? Pode ser que a população coloque que o problema de São Pedro de Alcântara é que tem que, a questão, sei lá, tem que flexibilizar a PP em área rural. Né? Então, olha, infelizmente, o Código de Proteção a gente vai ter que se posicionar tecnicamente em relação a isso. Não tem como a gente compra. Existe legislação que permite flexibilidade, existem áreas agora consolidadas, mediante estudo socioambiental. É o caso que está realizando, não é o caso. Então a gente vai se posicionar assim. Né? Então isso é uma questão importante, nem tudo é necessariamente convergente. Tá? E então essa é a que a gente vai ter. Vai ter a sistematização da leitura da cidade e a gente vai ter uma segunda audiência pública. Se tudo for muito bem, né, a umidade relativa do ar, o vento soprar a favor, a expectativa é que em dezembro desse ano a gente consiga fazer essa audiência pública de diagnóstico. Estou brincando, mas a expectativa é essa, a gente está se programando para isso. Né? Então, a gente poder fazer uma rodada de discussão com o conselho, a gente sempre faz, antes de qualquer audiência pública, a discussão com o conselho. Porque a gente não quer receber fogo amigo do conselho aqui, a gente quer discutir as questões lá do conselho, dando ok, a gente vem para a audiência pública. Né? Então, a segunda audiência pública do diagnóstico, e depois a gente começa, tudo isso aqui é análise. Né? Vocês sabem que, geralmente, para a gente poder ter a solução para algum tipo de doença, a gente tem que saber qual é. Né? O remédio ser eficiente, tem que saber qual é a doença adequada. Então, é um pouco essa lógica. Vamos, né, diagnosticar quais são as situações para iniciar aqui a parte de conteúdo, de proposta de plano diretor. A gente só separa a parte de proposta de conteúdo do plano diretor em dois momentos. A gente tem muito receio, experiência nossa amostra, que se a gente chegar aqui, pessoal, o que vocês querem? Olha, tá, temos esses problemas. O que vocês querem para determinada área da cidade? Vai começar uma discussão lá, meu terreno eu quero 8 pavimentos, meu terreno eu quero que o recurso seja correto, meu pavimento. E aí a gente começa a fazer uma discussão a varejo da demanda de cada um. E isso é um problema. A gente não avança no plano diretor que seja essa junção de pequenas demandas, que elas são legítimas, é importante. Então o que a gente faz? A gente coloca primeiro uma discussão sobre diretrizes e eixos estratégicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que é estudante do plano diretor. Vamos crescer para onde? Aqui não pode crescer porque aqui tem área de decisão ambiental. Aqui não pode crescer porque é adequado. Vai crescer quanto? Qual é o período urbano? Que tipo de estrutura? Onde é que a gente tem os equipamentos de saúde e educação? Tendo um acordo sobre isso, aí a gente pode avançar depois nessa discussão um pouquinho mais detalhada. Então a gente faz em cima da leitura da cidade, a gente da UFSC, junto com a equipe técnica da prefeitura, a gente elabora essas diretrizes. A população falou que um dos problemas principais em São Pedro de Alcântara é a questão da mobilidade e do acesso das áreas rurais ao centro. Esse é o problema principal. E a gente coloca a nossa diretriz para isso, o problema é esse, essa e essa diretriz. A nossa percepção sobre a solução. Pode estar errada, né? A gente vai aqui não, mas pode estar errada. O que a gente faz? A gente sugere esse conjunto de diretrizes e faz uma segunda rodada com vocês, apresentando, olha, segundo a nossa equipe, a gente está sugerindo para aqueles problemas que vocês levantaram, e está sugerindo essas estratégias. Para aquele problema, esse aqui. Esse problema que está aqui não tem a ver com o plano diretor, ele está nem discutindo, ele vai fazer todo esse retorno para vocês. Né? Então a gente faz essa discussão com vocês, faz uma discussão com o conselho, dentro desse conjunto de elementos aqui, a gente elabora uma versão preliminar do plano. O que é a versão preliminar? É o plano integral, um documento bastante complexo, geralmente entre 200, 250 artigos, tabela, né, zoneamento, um monte de mapa, né? Só que a gente só elabora isso dentro da produção de diretriz. E aí o que a gente faz? A gente faz a elaboração dessa versão preliminar, discute com o conselho falando, olha, está no caminho certo, a gente abre um período de consulta pública. Aqui a consulta pública é pegar essa versão completa do plano e colocar à disposição da população para ela fazer suas considerações, críticas, alterações, modificações. Só tomar cuidado que nem tudo que vai vir da consulta pública vai ser incorporado no plano. Por que nem tudo? Porque você imagina, a gente está discutindo aqui,
Falando, ali na nossa área a gente quer uma expansão urbana moderada, com cuidado, por tais aspectos, chega lá no final, o cara na consulta pública sozinho, escreve para o não, naquela área lá, eu quero que agora se construa tal coisa. Está sendo contraditório ao que foi levantado pela população das etapas anteriores. Então, olha, essa diretriz, essa sugestão está sendo contrária à proposta de vida comunitária. Mas, geralmente, tem ideias boas. Por exemplo, a gente passou em Angelina agora, iniciando a consulta pública em breve, fez a reunião do conselho. Fala, poxa, aqui tem uma área interessante de exploração mineral que poderia ser utilizada num instrumento para que poderia ser utilizado como fonte de barro para pavimentação da manutenção das estradas, por exemplo. Era um instrumento de direito de manutenção, direito de preferência, né? Porque poderia preferência para a aquisição daquilo que uma coisa que não tinha nem imaginado, que tinha muito a ver com a área de Angelina, que tem 1.200 quilômetros de estrada de chão. E, sei lá, às vezes para a gente, 4 horas, a gente não perceberia essa dimensão. Então, por isso que é muito importante ter consulta pública, que geralmente tem considerações que são complementares ao que a gente tinha percebido. Aí, dessa consulta pública, a gente vai sistematizar todas as contribuições e vai falar para o conselho. Olha, conselho, vieram 80 contribuições, dessas 80, 40 foram incorporadas dessa forma, 30 não foram incorporadas por isso, e aqui está a versão consolidada. A gente faz a discussão com o conselho e depois faz uma conferência municipal. E a conferência municipal é uma última audiência pública aberta, onde todo mundo vai poder ter direito a fala, a voz, mas só o conselho vota. Porque é o conselho que é o bastião disso, né? Até para não ficar uma votação lá, às vezes aconteceu já em muitos planos diretores, às vezes uma audiência pública final dessa, vem alguém se organiza, traz dois ônibus de pessoas para a audiência pública e modifica totalmente o que tinha sido. Então é uma preocupação de que o conselho seja o órgão, né, fiscalizador desse processo. Tá? Então essas são as etapas do plano. Esse é o nosso município, né? Pericás tem essa característica de ter uma fronteira seca aqui embaixo, uma linha reta, né? Com Águas Mornas e Santa Maria da Imperatriz. A população aí de 5.700 habitantes cresceu, né? Depois de muito tempo o relatório estável cresceu um pouco a população. Uma boa parte por conta do crescimento também da presídio, né? Tem uma parte disso, a população carcerária que aumentou nesses últimos 12 anos também. E conta, né? E conta com a população. Então, tirar aqui a população carcerária, já tem em torno de 600, né, pessoas? 1.300. Por aí a gente tem um dado lá um pouco atualizados, e aí então a gente tem um número um pouco menor desse crescimento. Mas foi um crescimento moderado, mas um crescimento. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente tem expectativa de crescimento, a gente imagina que agora então, a cidade vai crescer feito, né? E tem que tomar cuidado que se a gente não direciona esse crescimento de uma forma adequada, acaba sendo até contrário do tiro pé das qualidades que São Pedro de Alcântara tem. Então esse é sempre um debate que a gente vai ter que fazer com vocês, né? Em relação a que tipo de desenvolvimento a gente vai ter. Aqui são as áreas territoriais, a gente está fazendo 4 oficinas, né? A gente começou hoje aqui, né? Está aqui em Santa Filomena, e esse conjunto de localidades que estão na área rural 2. Né? Então vai desde o Barro Branco, Congonhas, Campo de Demonstração, Santa Bárbara, Forquilhas e Baixos, Alto Forquilhas, Invernada, né? Que são essas localidades que estão vinculadas a essa área. Depois a gente tem a área do centro, ali, que pega centro, Vila Jundas, Vila Hoffman, Cubatão, e tem aqui a parte da área rural 2, que aí é a oficina de amanhã, que é lá no São Sebastião, né? Que pega ali Matias, Pagará e Alto Varginha, e depois tem a parte lá de Santa Teresa, que é a entrada do município ali de São José, né? Pega Santa Teresa, Viracopos, Pojoca e Boa Parada. Boa Parada está na área azul. Então, a ideia o que é? A gente poderia fazer 4 oficinas lá no centro. O que a gente está fazendo é oficinas distribuídas no município para poder capturar um pouco mais a realidade de cada localidade. Seria muito difícil a gente fazer oficinas em todo lugar, porque ia desmobilizar, o calendário ia ficar muito longo, reuniões esvaziadas, então a gente tem que tentar ter um equilíbrio entre quantidade de oficinas e quantidade de pessoas, né, e tempo que a gente tem, equipe. Então, a ideia para a conversa com o conselho estabelecer esse entendimento de 4 oficinas é um bom número. Então, tudo que tem aqui, o Conselho já aprovou e a audiência pública já aprovou. Então, não estamos aqui para aprovar isso. Aqui já está, a gente vai seguir essa questão. Então, hoje aqui na área rural 2, né, Salão da Igreja Santa Filomena. Amanhã na área rural 1, que vai ser lá no Salão da Capela São Sebastião, essa parte mais próxima da Santa Maria da Imperatriz. No dia 4, na área urbana 1, então Santa Teresa, lá na Ação Social de São Pedro de Alcântara. E na quinta-feira a gente tem lá no centro, né, no antigo teatro, onde foi a audiência pública de lançamento. Então a gente tem segunda, quinta e
vai ser exatamente a mesma opção. A única diferença é que aqui, hoje, né, na área rural 2, na quarta, que é na área urbana 1, e na quinta, que é a área urbana 2, a gente vai ter eleição de representantes suplentes do conselho. Amanhã não tem, porque amanhã já está completo a representação. É isso, né, Nath? Então, eu tive uma informação de que a reunião do SEC seria quarta-feira. Você é quarta-feira ou Eu estou equivocado? é quinta, né? É quinta-feira. É quinta? Lá no antigo teatrinho é quinta. O teatrinho é quinta? Quinta. É a última, então? Isso. É que surgiu um compromisso para mim na quarta-feira e eu estava... Tá, mas é melhor que eu fique na quinta, se eu participar É melhor para mim. Ótimo. Isso é. E aí, agora entrar então no tema do plano diretor, a gente vai estar fazendo algumas perguntas só para ajudar a gente a refletir o que é o papel do plano diretor. Tá? Uma delas, que é muito importante, sobretudo no município de característica de Antônio Carlos, é qual que é a relação que vocês têm de dependência de Antônio Carlos em relação ao único centro. E a pergunta que é, o que faz você se deslocar para fora do seu bairro e para fora do seu centro de alcance? Que tipo de demanda, necessidade? É falta de escola, é falta de posto de saúde, é falta de comércio, é falta de emprego? O que faz com que vocês precisem se deslocar diariamente ou semanalmente, né, no bairro de vocês, para o centro de São Pedro de Alcântara ou para outros municípios? Tem muito a ver com o plano diretor, não que o plano diretor vai de uma hora para outra obrigar a abrir comércio, obrigar a abrir universidade, o plano diretor consegue fazer isso. Mas o que é importante é identificar quais são as principais demandas, que algumas delas o plano diretor consegue incentivar. Tá? Então essa é uma das questões. Uma segunda, daí passando das imediações, não passa necessariamente pelo território de São Pedro de Alcântara, mas passa relativamente próximo, que é a questão da alça de contorno, né, o contorno viário da BR-101. Tem algumas expectativas importantes aí de que quase 15% do fluxo da BR-101 vai ser desviado para essa área. E existe uma tendência, né, essa é uma infraestrutura na escala nacional. Então, fluxo de passagem, de mercadorias, pessoas, de bens, né, um fluxo muito estruturante que vai passar agora mais próximo do território de São Pedro de Alcântara. A tendência que a gente tem é de consolidação dessas áreas aqui como áreas de uso logístico e industrial. Só que a questão é que esse uso logístico industrial ele geralmente tem impacto no entorno, porque os trabalhadores vão ter que acessar aquela área, né? Vai ter que ter espaço para moradia, vai ter que ter espaço, a parte, o circuito econômico, né, dessa atividade, ele tem a grande logística e a grande indústria, mas também tem as logísticas intermediárias. E geralmente elas procuram terrenos um pouco mais baratos em algumas outras áreas. Né? Qual que é a percepção que vocês têm sobre o impacto que a alça de contorno pode ter em São Pedro de Alcântara? Né? Outra questão que já apareceu na audiência pública no lançamento, a questão da pavimentação. Né? Então, hoje, né? Foi hoje, né? Que veio o governador da ordem de serviço, né? Então, vai ter essa pavimentação da via, né, de acesso a São Pedro de Alcântara a Angelina. E depois tem a perspectiva também de pavimentação daquela via de Angelina a Major Gersino, né? E tem uma lógica também de integração regional, né? Pega o Vale do Tijuca, do Rio Tijucas, né? Começa a ter outra conexão com essa área aqui que pode trazer impactos positivos ou negativos, dependendo do diretor, saber direcionar um pouco melhor essa relação, pode ser que tire proveito disso, ou pode ser muito complicado a gente começar a pendurar uma urbanização de uma rodovia. A gente tem vários casos de cidades, essas cidades lineares ao longo de rodovia, que elas são bastante problemáticas, de gerar risco, né, questão de segurança, questão da qualidade urbana. Como é que a gente consegue tirar proveito dessa relação sem necessariamente, né, colocar a população numa condição de vida pior? Então essa é uma outra questão. Aqui uma terceira tem a ver, se vocês acreditam que é um problema importante de São Pedro de Alcântara, a questão de áreas de risco. Então, em vez do movimento de massa, é quando a gente tem essa questão de escorregamento, né, de erosão. É um problema sério, a gente está fazendo nosso mapeamento. Mas é importante saber a percepção de vocês. A gente passou em Angelina, a gente começou o plano diretor de Angelina em, acho que foi julho do ano passado, agosto. Não, a gente começou antes da chuvarada. A gente aconteceu, só agora, vamos ocupar tudo que é área, porque nunca teve problema aqui. Não enche, chegou em dezembro. Chegou novembro, dezembro, aconteceu a churrada, carregaram 5, 6 casos, começou a encher lá de São Paulo, realmente, tem áreas que não dá para ocupar. Melhor remédio. E
não necessariamente tem muito acontecer, não quer dizer que não vai acontecer, porque o regime de chuvas está se alterando. Né? Então, identificar essa roda de preocupação nos sentidos é importante. E São Pedro de Alcântara tem áreas preocupadas são áreas seguras. A questão não é, a Gerina é mais complicada. A Gerina é vale gravado, rio, ou é beira de rio, ou é bom, não tem muito para onde fugir, né? São Pedro de Alcântara tem algumas áreas, então é importante ter clareza que isso talvez às vezes vai, poxa, tem proprietário que queria ocupar, mas não dá, não é uma área, ele quer fazer loteamento, mas não dá naquela. A área não é adequada, adequada é aqui. Então esse é um tipo de situação importante. Se na percepção da população isso é um tema importante, vai ser mais fácil de a gente discutir algumas dessas questões. Tá? Mas é tanto a parte de deslizamento de massa, de erosão, quanto a parte de inundação. Aí é a próxima imagem. Essa aqui é a foto daqui, né, de novembro de 2022. Agora que a gente pega aqui uma foto, para sensibilizar também, né? Mas assim, para entender que é um tema importante, né? Parece um tema importante. A gente quer saber se para vocês é uma questão que está no quesito aí. Ou a questão de serviço e equipamento. Quando fala de serviço e equipamento, está falando sobre o serviço e equipamento público, que é o que o poder público pode fazer. É claro que a gente pode, de alguma forma, incentivar o serviço privado. O que a gente fala como incentivar? A gente coloca uma escola, uma praça, um ponto de ônibus, ali vai estar circulando bastante gente, né, nesse ponto do território. É a tendência que tenha comércio. Então, se a gente simplesmente não planeja isso, se coloca uma escola aqui, um posto de saúde lá, um ponto de transporte público lá, a tendência é que esse comércio nunca apareça. Então, ele vai se concentrar tudo no centro, ou não vai ter o centro, vai ter só lá de São José. Então, faz parte dessa área de planejamento a gente pensar onde colocar esse equipamento para poder oferecer uma condição das pessoas. Comércio não vai onde a gente quer, comércio vai onde tem gente. Tem gente circulando. Então, é papel do diretor poder criar essa estratégia para que o comércio possa aparecer. Então, não vai conseguir colocar o comércio do lado de casa, da casa de cada um. A gente pode identificar algumas áreas do território, onde tem, né, cruzamentos, conexões viárias, onde tem alguns equipamentos já aqui, né? Tem escola, né, tem a igreja, tem o casarão antigo, tem patrimônio histórico, tem questões ambientais também relevantes, onde às vezes pode ter tem pavimentação, iluminação pública, né? Já tem um conjunto de elementos que às vezes, trabalhando um pouquinho mais organizado, pode servir como um ponto de integração para as várias localidades que a gente tem ao redor. E a gente tem que identificar isso, a gente não vai conseguir colocar tudo em todo lugar. Mas a gente conseguir colocar em lugar que seja mais acessível para o conjunto da população, a gente está trabalhando no sentido de planejar. Para não ser a voz da pessoa que fala mais alto, tem um terreno grande lá, quer que vá lá, e aí acaba sendo um lugar onde é o final de uma rua sem saída, 13 quilômetros onde a população mora, que é difícil chegar. Então, tentar, de alguma forma, estabelecer esse critério. Então, isso é uma questão importante. Se o serviço de equipamentos, como saúde, escola, né, a parte de cultural, né, se elas estão disponíveis e são de fácil acesso a questão de infraestrutura, claro, um município com uma população não tão grande, mas que está crescendo, mas que de alguma forma começa a já ter problemas ligados ao saneamento, né, esgotamento de poluição dos rios, né, infraestrutura básica. Né. Coleta de lixo, a gente ainda está mapeando como é que funciona a coleta de lixo, para a iluminação pública, pavimentação das ruas, como é que funciona a infraestrutura. Às vezes acontece e a gente tem algumas áreas onde tem muito acúmulo de investimento. Não necessariamente onde tem mais população, mas de Iguaçu. Iguaçu tem um monte de investimento na área central, sendo uma boa parte da densidade de Iguaçu está acontecendo lá próximo de São José, Jardim Janina, Bom Viver, onde a população mais baixa renda mora, e que lá não tem tanto investimento como tem em outras áreas. É papel do dedo não, tudo bem. Agora aqui tem mais gente que precisa de mais investimento. Equilibrar um pouco essa lógica de investir. Então, se vocês identificam que tem algumas áreas com precariedade, de acesso à infraestrutura, né, é claro que eu vou falar, na minha localidade tem, mas pensar no município, né? Poxa, Santa Teresa mora muita gente, estou chutando, tá? Só por exemplo, Santa Teresa mora muita gente e está faltando infraestrutura lá. Né? Lá que de repente poderia ser um local de mais priorização do investimento, ou no centro, ou em uma outra localidade. Né? Mas isso é uma coisa importante de a gente poder refletir. Questão de patrimônio ambiental e de preservação ambiental também, então a gente tem, estava comentando com o seu Roberto agora sobre a questão da ciclorota, né? Então, né, a localização de São Pedro de Alcântara em relação à região metropolitana de Florianópolis traz esse benefício de ser um local onde tem esse potencial das pessoas que moram no núcleo mais urbanizado da região metropolitana utilizar aqui como rota de turismo, de lazer, né, de acesso à cultura, de acesso. Então, identificar o que é patrimônio ambiental não é só proteger para não ocupar, é utilizar como um elemento que possa trazer renda, né, condição de vida para as pessoas que moram aqui. E São Pedro de Alcântara tem esse patrimônio ambiental bastante relevante. Mas é importante saber se para vocês faz sentido também.
Né? Se é algo que a população tem. O pessoal procura muito Urubici, assim, que tem muito potencial, tão bonito e tão bom quanto lá, só que não tem investimento. Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura para trazer esse pessoal, que é muito mais próximo. Outra coisa é o patrimônio histórico, então vocês sabem melhor que a primeira colônia urbana tem a questão da rota, né, do circuito da imigração europeia, que pega destino, que tem muito patrimônio histórico construído, né, e eu acho que isso é um elemento que não é tão fácil de encontrar, né, integrar a questão do patrimônio ambiental com o patrimônio histórico e identificar isso como um elemento relevante, né, não são todos municípios que têm isso. Né. E aí são esses temas, de uma forma geral, que o plano diretor trabalha, né, também, sustentabilidade, mobilidade urbana, a gente comentou um pouco, né, então a questão de ciclorodas é uma questão do uso muitas vezes turístico da bicicleta, né? Mas tem também o uso cotidiano. Trabalho em várias topografia. Aqui não é das mais fáceis, a pessoa utilizar e voltar para o trabalho de bicicleta, né? Mas a questão da caminhabilidade, transporte coletivo, funciona ou não funciona, quais são as obras que funcionam, isso faz parte do planejamento territorial também. Né? A questão do espaço público, praça, parque, né? Existe, não existe, está bem distribuído, né? Existe manutenção, né? Isso também faz parte do conforto do plano diretor. Parcelamento do solo. Como é que acontece hoje o parcelamento do solo? Tem demanda por loteamento, mas não consegue fazer porque o conditor não permite, ou quer fazer em área que não pode, e o conditor não está certo. Né? A questão de condomínios fechados, condomínios rurais, sei lá, o que vocês têm de demanda que está reprimida, ou de possibilidade, qual é a forma que vocês enxergam isso também em relação a São Pedro de Alcântara, infraestrutura, patrimônio, moradia. A gente, às vezes, que Antônio Carlos cresceu 52% de população de 2010 para 2022. Passou de 7 milhões para 12, quase 12 mil. 52%. E aí, pô, está crescendo, né? Beleza, ótimo que está crescendo, né? Dependendo da situação, né? A gente não consegue forçar crescimento. Então agora a gente quer que São Pedro de Alcântara cresça 50%. Não é força da nossa vontade. Isso vai acontecer por vários fatores. E tem muito a ver com a integração da região metropolitana. Antônio Carlos está na rota direta do Rio Açu ali, com um impacto muito forte da alça de contorno no quintal deles. Né? Então, tem a Coca-Cola comigo, outros empresas, então é uma outra dinâmica. Né? Só trouxe o caso de Antônio Carlos aqui, porque crescer 50% significa que não é todo mundo que tem renda suficiente desses 52% para morar em Antônio Carlos. Mas eles já estão tendo problemas sociais. Sim, e segurança bastante. Trabalhava lá. Viral, trabalha na parte de segurança. Então, é isso mesmo. Assim, então, imaginar que uma parte importante dessa população que cresce, ela vai precisar de acesso à moradia. Isso a gente se implementou no caso, é uma questão. Hoje, saúde, escola. A escola que eles têm que é uma referência, né? Que é a escola. Como é que é a escola? Altamiro Guimarães, é uma escola de referência. Tanto que ele tem vários alunos lá do curso de estudar para ensino público até o ensino, né? Lá mesmo, e sabe, uma condição de qualidade muito boa, só que ele está saturado. Né? Então a questão de infraestrutura é importante, mas também lá o que acontece é isso, a gente tem que criar condição para a população de baixa renda morar. Porque senão eles estão indo para lá e vão morar em algum lugar. Se a gente não ocupar mais de um espaço, e é porque não é porque quer, é porque não tem condição de comprar um terreno acessível. Então, tem condição para o diretor também oferecer algumas formas de acesso à moradia um pouco mais econômica. Não acho, talvez não seja necessariamente a questão de São Pedro de Alcântara pela a dinâmica de crescimento e tal, mas é uma coisa que a gente pode conversar. Se a gente precisar identificar núcleos de ocupação mais forte, a gente identificou em Santa Teresa, né, um núcleo que tem uma condição um pouquinho mais vulnerável lá, né? Mas se tal pouco precisa aparecer outras áreas nessa, em São Pedro de Alcântara, né? Tal ponto. Essa população está vindo, não está conseguindo se inserir, está tendo que morar em algumas áreas de risco e tal. Então isso é importante que vocês poderem falar para a gente. Equipamentos públicos, acessibilidade, regularização fundiária. É um tema, todos os planos diretores, esse é um tema que tem muita lógica da legislação recente que tem permitido regularizar quase que de qualquer jeito. E tem regularizações que são bastante problemáticas com isso. Porque às vezes ela acontece com uma ocupação por. Então, você tem Angelina tem uma área a 5 km do perímetro urbano, da área urbana, onde hoje tem executado o período de regularização de 25 parcelas lá. Mas das 25 parcelas, só 5 estão ocupadas, e elas numa área com característica totalmente rural. E aí, quando a prefeitura fala, não, a gente aceita regularizar isso, o que significa? Significa que a população, a sociedade vai ter que bancar a infraestrutura dessa pavimentação, iluminação pública, calçamento, tal, porque é uma área urbana, né, vai ser considerada área urbana e vai ter direito ao nome do serviço. Não quer dizer que toda área tem que ser, não tem que ser regularizada, porque áreas que são importantes serem regularizadas.
Então, o próximo grupo 2 já estão consolidados, tem muita gente morando. Então, essa área aqui agora tem algumas outras que são bastante problemáticas. A gente tem que poder separar uma coisa da outra. O que é importante realizar para dar uma condição boa de vida das pessoas e o que é só especulação, que o único favorecido aqui é o cara que abre a rua e começa a distribuir lotes. No final das contas. Distribuir não, é vender lotes. É o que não pode acontecer no interior, né? E tem muito acontecendo isso em qualquer lugar. Né? Então, essa é uma questão importante. Então, isso só para a gente problematizar um pouco qual que é o papel do plano diretor. E agora, qual que é? A gente vai ter essa primeira dinâmica com vocês, que a gente vai passar 3 fichas deles. 3 fichas deles. A gente vai começar pelas qualidades, porque geralmente a gente tem muito mais problema na cabeça, muito mais crítica do que qualidade. Mas quais são os aspectos do seu pedido que vocês consideram de maior qualidade que o plano diretor deve valorizar? E para cada ficha vocês podem anotar uma coisa, patrimônio ambiental, questão do patrimônio histórico, questão, sei lá, sentido de comunidade. O que vocês acharam que é importante que o plano diretor deva cuidar? Tá? E aí, uma qualidade em cada ficha, a gente vai depois montar aqui essas questões todas e depois vai ser uma sobre os 3 problemas. E por que é importante isso? Porque se a gente simplesmente abre a fala para vocês, vai vir 2 pessoas que falam mais aqui, e vai convencer vocês que a ideia dela é a correta. A gente quer que cada um pense individualmente, e a gente vai juntar essas ideias para mostrar o que todo mundo, de alguma forma, tem como alinhamento de divergência em relação ao tema. Então, é uma junção de perspectiva individual de cada um e que todo mundo vai conseguir compreender. Tá bom? E aí, podem, se precisarem de auxílio, de dúvida, a gente está à disposição para ajudar. Então, uma qualidade de cada fichinha. E o que vier na cabeça de vocês, só tentar dar um pouquinho a ver com o plano diretor. De presença. Dessas 17, 13 responderam a mesma qualidade. Olha só como eu ganhei uma reflexão, quase 80% das pessoas aqui identificam uma qualidade como convergente. Você sabe qual? Aí, a gente colocou junto, né? Qualidade de vida, tranquilidade de vida, tranquilidade, na verdade, não foi qualidade de vida. Tranquilidade, qualidade de vida foi a primeira. Tranquilidade, sossego, simplicidade. Claro que às vezes muda um pouquinho a palavra, mas eu acho que o sentido geral é o mesmo. Né? Simplicidade, hospitalidade, e aí vai, né? Tranquilidade, segurança, sossego e proximidade da capital, que são 2 temas, né? Mas a qualidade de vida. Então vocês veem que esse aqui é o que pareceu o principal. Né? Então é bastante importante saber que vocês prezam por isso. Né? É importante que o diretor dê conta de manter essa característica dentro do possível que o diretor é capaz de fazer. Né? Aí o segundo, que vocês tinham comentado, apareceu 10 vezes, não, 9 vezes. Né? Aí apareceu 9 vezes a questão das belezas naturais. Né? Aí apareceu como natureza, belezas naturais, preservação, patrimônio ambiental, natureza, beleza natural. A gente vai colocar tudo ali, né? Quais são os principais. Natureza, preservação, patrimônio ambiental, belezas naturais, e assim vai. Tá? Então, vocês veem que não são contraditórios. Né? Acho que muito da questão da qualidade de vida, do sossego, da tranquilidade, deve estar também em relação a esses elementos. E apareceram 2 agora, apareceram 7 vezes 2 temas. Vocês imaginam quais são? Não? O primeiro deles aqui de 7 é patrimônio histórico. O patrimônio histórico e cultural, aspectos históricos, patrimônio histórico e cultural, colonização alemã, né, então tem a ver com a questão do patrimônio cultural, colonização alemã, costumes e tradição. Isso já tinha ficado bastante claro até na audiência pública, né, como um elemento bastante representativo, patrimônio histórico, valorização histórica. Então isso apareceu 7 vezes. E 7 vezes apareceu também a questão da educação. Educação, ensino escolar, qualidade da educação, segurança, deve ser que a gente poderia estar mais criterioso de qualidade de vida. 2 qualidades de vida. Então, sobe para 15 qualidade de vida. Quase que unanimidade. E aí, então, a educação ficou com 5, tá? Você acabou com educação, ensino, qualidade da educação e educação. Apareceu 5 vezes.
E a educação, vocês falam que é qualidade pela disponibilidade de escolas, pela qualidade das escolas, são acessíveis, estão bem estruturadas, de uma forma geral? Eu acho que é assim, uma qualidade de ensino um pouco tradicional, que mantém. Tanto assim que tem famílias que saíram aqui de São Pedro, foram morar na região lá de São José, que mantém os filhos. Isso é característica dessas cidades, né? Antônio Carlos é a mesma coisa, aqui São Pedro, Angelina também. Como o pessoal destaca muito a questão da qualidade, mas também tem uma relação diferente da forma como a comunidade abraça a escola. Acompanha e cuida, né? Que é diferente da... As EPPs funcionam, né? O movimento das famílias. Quando não apareceu a questão da saúde, né? Se a questão da saúde, a pessoa não resolveu. Proximidade, apareceu 4 vezes agora essa qualidade, proximidade da capital, localização e proximidade da capital. Né? Que pode ser bom, pode ser ruim. Pode aparecer, e possivelmente é capaz de aparecer coisas nos dois lados. Tá? Claro. Por quê? Porque pode ser que a percepção não seja necessariamente a mesma. Às vezes quem tem filho acha que a escola funciona bem. Quem não tem acesso à escola, à universidade, ao ensino técnico, por exemplo, às vezes acha que está muito. Então isso é normal que tenha essa diferença. Tá? Isso aqui apareceu 4 vezes. Apareceu 3 vezes a questão da produção rural, com baixo impacto ambiental, agricultura familiar, pequenas propriedades rurais e a produção agrícola. Também não é contraditório com o interessante. Né? E isso é interessante, é provável que isso apareça em algumas localidades das oficinas e não apareça em outras. Talvez lá no centro, a gente discutir as qualidades do centro, talvez a produção rural não apareça. Mas aqui para a localidade, né, na visão de alguns de vocês, isso é importante. E apareceu dois aspectos positivos como potencial turístico e lazer turístico. Né? Então, potencial não é o que existe, é uma expectativa, né? Mas no sentido de alguma forma pode ser valorizado, o que é uma coisa bastante interessante. Ficou mais um aqui? Não, acho que esse já veio de lá. Não é esse. Aqueles que ele Só vocês acham que a gente está bem representado pelas qualidades? Tem alguma coisa que faltou aí das qualidades? É claro que não é a bala de nada, o planejador não vai fazer só isso aqui. Mas é importante, isso aqui vai dando para a gente balizamento de quais são os elementos que são. Outro aspecto positivo é que o município está bem servido em termos de ligação com os municípios vizinhos. Né? Então ele não está isolado. Então não tem estrada para ir. Essas estradas não são tão boas. Né? Uma delas, né? Para Antônio Carlos é boa, né? É aquela que sai de Santa Terezinha. Uma delas. Tá. Beleza, vamos para os problemas agora? Agora é fácil. Então agora acho que a dificuldade às vezes vai ser achar 3, né? Quer dizer, escolher 3, né? Mas tenta, pessoal, refletir quais são aqueles mais importantes. Às vezes a gente tem 8 problemas na cabeça, mas são aqueles que a gente considera que são mais importantes. Porque o escolhedor não vai conseguir resolver tudo. Nesse momento. A gente tem que ter clareza de escolher prioridades. Tá? Então isso é importante que cada um tente refletir aquilo que, não só para si, né? Sobretudo para o município, né? Quais são aquelas questões que são mais problemáticas. A gente vai passar agora 3 fichas rosas, né? Mudando a cor, agora tem um problema em cada ficha também. Mas o problema da localidade. Pode ser da localidade, pode ser do município. Vocês até estudam a localidade, escrevam localidade tal ali para a gente saber. Pode ser uma preocupação? Pode ser uma preocupação. Preocupação às vezes é uma expectativa de um problema, né? Não necessariamente é problema, mas ela pode estar, né, lastreada em algum tipo de situação concreta. Sobretudo quem trabalha na segurança pública sabe disso, né? Na verdade, eu coloquei até 2, eles são relativamente próximos, assim, esse aqui é o segundo mais, né? Eles são muito conectados. Assim. Um tem ligado à falta de infraestruturas, provavelmente até vinculado à questão da mobilidade, e outro é ligado à falta de transporte público, mobilidade de uma forma mais geral. Por isso, acho que vocês entenderam. Apareceu 11 vezes, foi o problema que mais apareceu. Então, falta de infraestrutura, manutenção das estradas rurais, mobilidade na principal via de acesso, estradas rurais estreitas, estradas, SC281, né? Não é que foi feita a nova serviço agora. Estradas,
Assinaram mais uma pedra. Estradas precárias, Mais um ano de serviço. Mais uma ordem de serviço. estradas de localidades. Já tinha sido feito até por Moisés também, só Já. Então, assim, apareceu, e assim, a gente não. Uma coisa importante é que o plano diretor ele não faz pavimentação de rua. Mas uma coisa importante do plano diretor é tu ter clareza de quais são, talvez, aqueles trechos prioritários de pavimentação em algum momento. Sobretudo da interligação de núcleos, de ocupações, né? Se a gente vai ter algumas áreas de densificação de ocupação, porque às vezes a gente começa a pavimentar de acordo com o sabor do vento, né? E aí o pouco recurso que tem, às vezes acaba sendo direcionado para áreas que não são tão representativas. Então, o diretor não vai obrigar o prefeito tal, mas ele vai poder dar uma clareza de quais são aquelas mais relevantes, né? Também não tem muito para onde correr essa política alcântara, né? Basicamente, 281 que corta de fora a fora, né? Depois tem as outras acessos para a área rural, né? O grande problema que eu vejo, que é o secretário da Comag, é a dificuldade de ter um material bom para largar na estrada, ou seja, seria feito uma vez só, não o serviço dele. Justamente a falta de ter um material, não ter acesso ao material bom, ao maquinário. Né? O maquinário agora tem que estar melhorando, né? Tem um maquinário bom agora, tem um maquinário bom. E está melhorando as estradas, mas a grande dificuldade de São Pedro de Alcântara que eu vejo é o material para poder ter uma estrada de qualidade. O serviço vai ser feito uma vez só. Tem uma prospecção aqui no município, se tem áreas de saibreiro, parte de macaxeira, Você sabe que são tem uma área. Uma área? Um licenciamento ambiental em vazamento. Mas Então tem 3 jazidas que você. Mas A gente vai fazer trabalho de levantamento das áreas. eu não vejo tanto problema do material, mas é o seguinte, o equipamento é adequado. Eu viajei muito para o oeste e lá eles botam material e passam uma compactado por em cima. Aqui a gente fica um ano inteiro daquele jeito. Mas o material é bom. E a valuadinha, né? Mas tem local que o compactador não vai, então é muito novo, acho que ele não consegue. E às vezes tem a própria estrutura do solo. Qualquer questão do solo ser mais argiloso, menos argiloso. Aí o cara da prefeitura tem que fazer 5 vezes o mesmo serviço. Exatamente. 5 vezes sobrecarrega o secretário, sobrecarrega os maquinistas, onde podia estar melhorando toda a cidade, tem que ficar só naquele E serviço. faz o assoreamento do rio ainda. Sim, que leva material velho para o rio, né? Exatamente. Um material de qualidade bem compactado diminui o serviço mais 5 vezes, que nem falou. A pessoa tem que ir lá 5 vezes fazer o mesmo serviço. Mas vai Todo o material que é utilizado é retirado aqui do município dele? Não, uma parte é comprada na ideia da Pereira. Qual que é o município? É em São José. Tem um fritador. Eu trabalho com um caminhão, então eu ando bastante esses interiores para cima aí, feito vários, bom retiro, as estradas são a bica corrida, a bica corrida, que tem que Não, é material natural lá, né? eles são ricos, é compreensível, mas tem não é uma pedra, Então, esse aqui tem a ver também com a mobilidade, né, de uma forma geral, mas falta transporte público apareceu 6 vezes, tá? Falta transporte público no interior, transporte público onde localidades, infraestrutura de transporte público, tá? É que mobilidade ele junta, né? Falta de ônibus e estradas ruins. Eu esqueci desse detalhe, mas eu poderia ter colocado isso também, porque é uma vergonha. Assim, uma questão importante do transporte público é que a gente tem já está quase 6, 7 anos aí na discussão do transporte público metropolitano. Né? Tem a integração do transporte urbano, que é uma coisa danada, porque tu tens aqui população relativamente pequena com linhas longas. Né? E o pior é aqui nem tem transporte. Não passa. Mas aqui nessa localidade não passa. Nem Tinha um ônibus que fazia sempre de Florianópolis até Angelina. Isso. Ele deixou de existir porque aí só eram pessoas de mais idade, ou a precariedade. Elas pararam de servir e não voltou mais. Você sabe qual é a lógica dessa proposta de transporte metropolitano? É de subsídio cruzado, porque tem muitas vezes que são muito rentáveis. Sobretudo lá dentro de São José, Palhoça, né? Entre os municípios. E a ideia é que parte dessa rentabilidade ajudasse a financiar essas linhas um pouco mais. Só de qual que acontece? São Pedro de Alcântara quer participar, Angelina quer participar, não Cabos quer participar, mas Florianópolis e Palhoça não querem. Não vai E aí a disputa é que está no nível que, claro, a gente como diretor aqui obrigado a fazer isso, mas a nossa é um pouco essa. Né?
E aí o segundo problema, na verdade, apareceu mais em mobilidade, que eu só coloquei junto, porque eles são muito relacionados, né? Estrada de transporte coletivo, a gente colocou o tema da mobilidade. Né? Aqui apareceu com 8 vezes a questão do parcelamento irregular. Né? Parcelamento irregular do solo para em áreas rurais, assentamento irregular da Santa Teresa. Legal que vocês vão dando também onde é que está acontecendo isso, a gente pode mapear um pouco melhor, né? Crescimento desordenado, um pouco nessa lógica, né? Próximo aqui. Opa, esse aqui é estrada, mais uma estrada. O idoso. Ocupação irregular. Parcelamento irregular no interior. Não permitir crescimento desorganizado, acho que quer dizer, né? E falta de planejamento urbano rural, municipal. Então, entra um pouco nesse pacote de irregularidade, planejamento, né? De ocupação um pouco informal do solo. Dizer para vocês que não é a exclusividade daqui, São Pedro de Alcântara, é uma problemática que muitos municípios têm. E que não é das mais fáceis de resolver. Porque acontece que a gente às vezes tem plano diretor, dependendo da lógica como o plano diretor funciona, ele muitas vezes é flexibilizado. Então, aumenta o limite do plano para cá, aumenta para lá. Ou às vezes a prefeitura não tem critérios muito claros. O que a gente vai fazer, nossa proposta do plano diretor, é fechar algumas portas. Porque a legislação federal é muito flexível para regularizar o município de área e abre muito a lógica de se regularizar qualquer coisa em qualquer condição. Então, a gente poder separar o que pode ser regularizado, criar critérios para isso e aquelas outras que o princípio devem ser proibidas. Sobretudo em áreas de proteção ambiental, em áreas de risco, no interior, mas não tem infraestrutura de acesso, né? Certo. Apareceu aqui, não apareceu como qualidade, mas apareceu como problema daí de equipamento, né? De serviços públicos. Então, a educação apareceu como qualidade, a saúde apareceu como problema. Então, apareceu 4 vezes, não é tão, né? Não foram tantas pessoas assim que falaram, mas foram 4 pessoas. Eu pergunto para vocês, ó, saúde local e saúde no interior. Se é uma questão muito ligada aqui à localidade de vocês, uma primeira pergunta. E a segunda pergunta se tem a ver, por exemplo, em Angelina o pessoal reclamava de, elogiou bastante, mas lá em Angelina apareceu dos dois lados, problema e qualidade. O pessoal falava que era a qualidade que tinha um posto de saúde relativamente perto, eles tinham lá no Rio Novo, tinham na Barra Clara, né, tinham nas localidades, ali no Garcia, mas acontecia que o médico ficava há pouco tempo. O médico ia até o Rio Novo, tinha que dar 1h30 estrada de chão, mais 1h30, se ele contava um tempo de serviço, ele ficava só 5 horas lá, porque 1h30 para ir para voltar ficava na estrada. Então, ó, o médico fica pouco tempo. Isso é um tipo de problema que o planejador não consegue resolver. Outra coisa é falar, olha, a gente não tem acesso à saúde, é muito difícil, né? O equipamento é muito longe, é muito distante. Eu vejo uma deficiência, como eu trabalho nessa região e moro, tem muita gente humilde, muita gente de idade, com a dificuldade do transporte, não tem o acesso do acompanhamento médico. Passei por ter uma vizinha minha lá que nós temos que levar no hospital, nós temos que levar lá porque ela não tem Qual é a sua localidade? E não só ela, tem várias, né? Não tem um acompanhamento como lá embaixo, como no centro. No centro até acredito que tem mas no interior, essas pessoas mais humildes e mais idosas têm uma dificuldade. Então, tem muita questão da dificuldade do acesso às pessoas que moram na área rural a esse caso. Mais do que a qualidade médica e tal. Tem ali a questão da mobilidade. O transporte coletivo entra no mesmo pacote. Mesmo que resolvendo, às vezes, o transporte coletivo resolve o acesso à saúde, né? Ou melhora a questão do acesso à saúde. A questão da saúde, que eu vejo também, é um atendimento de emergência, né? Você acontecer qualquer coisa, você para onde ir, tem que ir para outra cidade para procurar uma só não vai para a Angelina, a população para ter uma outra, mas um atendimento ou pelo menos que assim, pelos hospitais da região. Como o Charles sempre batalhou e falava da base de saúde. Morreu ali no centro, tem uma unidade imóvel, uma UTI imóvel ali, bota a pessoa. Pelo menos isso, né? No mínimo, bota a pessoa e leva para a Florida. É verdade. No mínimo. Apareceu 4 vezes a questão de falta de opções de comércio e serviços, pouco comércio, falta de comércio e comércio local. Assim, a gente também não pode ignorar dizer que agora a gente vai criar comércio, sim, tem muito a ver com postos de população. A gente não vai conseguir ter em São Pedro de Alcântara uma diversidade de comércio, né, que a gente tem no núcleo urbano maior, isso tem a ver necessariamente com o público. Né? Então, é normal que a gente tenha, por exemplo, os serviços mais especializados estão lá na região metropolitana do núcleo central do Florianópolis São José. Use, né, de especialidade intermediária, então, em Iguaçu, né, a gente não vai ter uma diversidade de comércio muito grande aqui. A gente pode ter algumas estratégias para incentivar, pelo menos, alguns comércios de uso mais cotidiano,
um pouco mais próximo da população, se a gente conseguir trabalhar direitinho algumas fronteiras com a gente. Então, a gente está vendo Angelina, o pessoal queria reclamar de universidades. Poxa, não tem como a gente abrir uma universidade da direita, né? Não faz parte da direita. Isso é coisa de planejamento, se for público, é um planejamento nacional. Santa Catarina, até 15 anos atrás, tinha só uma universidade federal de Florianópolis. Depois, em 2005, que teve o processo de regionalização, teve também Blumenau, teve Aranguá, teve lá na Fronteira Sul, lá para Chapecó, também teve uma outra, a Universidade da Fronteira Sul. Então, é uma coisa de planejamento nacional. Não pode também, mas algumas dessas coisas a gente pode ajudar, não burocratizando, não criando critérios que dificultem a abertura de comércio. Quando precisa de critério, tem que colocar critérios. Vocês têm critérios que não são necessariamente adequados. E também criar alguma estratégia de alocação de equipamentos, de infraestrutura, para que esse comércio possa surgir em algumas localidades. Então, isso é uma coisa importante. Por um lado, vocês veem que colocam a qualidade de vida dos naturais e tal, que leva a alguma ideia de que essa coisa agrícola vai manter um pouco a característica que eles têm. Então, a gente tem que saber que não vai dar para ter tudo junto. Não vou conseguir ter muito comércio, muito serviço, e o município tenha tranquilidade. Não significa que não tem que ter comércio nenhum. A gente vai ter que achar ali um nível bom de funcionamento para que isso aconteça. Quando essa nossa estrada era o principal ponto era de comunicação da Serra com a capital, tinha mais comércio que tem hoje em dia. Comércio vai onde você vê. Esse casarão aqui era comércio, ali no Barro Branco o casarão era comércio. E era ótima a distância das tropas, né? Exatamente. A distância, o repouso, Está faltando aqui, eu acho que vai ter um fluxo maior. Vai revitalizar um pouco. E aí a ideia, essa é a questão, às vezes em vez de pensar uma ocupação linear, como de toda, pensar em alguns núcleos, que possam ser fortalecidos com a presença disso, um comércio um pouco mais estruturado, que ele tem posto de saúde e escola, então pensar um pouco nisso, porque às vezes porque o Antônio Carlos está passando por isso. O Antônio Carlos, o município cresceu bastante, mas quase todas as escolas começam só na área central. Vocês forem ver, lá para a Rachadela, para Vila Força, se forem lá no Ouro, não tem comércio. Por quê? Porque é quase só ocupação linear. Tem comércio de ocupação linear. Ela tem 8 km de extensão, uma casa uma da outra. Isso não dá condição para o surgimento do comércio. Então, às vezes, se concentrar um pouco, tem muita proteção. Então, essa é a ideia, um pouco que ele está trabalhando lá, trabalhar com algumas localidades para conseguir configurar uma centralidadezinha de comércio, de serviço e tal. E agora é o momento certo para o plano diretor, porque assim, com o contorno, com o asfaltamento da 281, o crescimento é ilimitado e as consequências vêm. Agora, qual crescimento, como crescer, exatamente, qual nível, qual intensidade, que manter. Esse é o momento de fazer. O momento vem e agora em diante o crescimento é. Essa questão do crescimento refinado se dá muito aqui na área do interior. Não, porque tem que ser feito, na minha visão, se criar dentro do plano diretor uma lei, uma diretriz que permita um condomínio rural que amarre as coisas, que o cara que vai fazer, o dono que vai fazer, entre com a infraestrutura, pelo menos de rua, de rede de luz, não áreas maiores, né? Vamos supor, 3.000 metros quadrados de área, fazer um condomínio fechado rural. Regularizado. Assim que está acontecendo esses condomínios, assim, mas crescimento irregular. Você compra uma parcela de só hoje do INCRA, que é 2 hectares, mas quando tu vê tem 4 casas. Não é quem discutiu os temas lá em Angelina, né? Porque a questão do condomínio rural tem várias delicadezas ali. Uma delas é que não pode caracterizar o uso urbano. Não existe condomínio rural. Como figura, oficialmente não existe. E o que acontece? Existe a possibilidade de ter algum tipo de ocupação rural e tal, mas tem que ter critérios. Primeiro, tem que ter algum tipo de atividade de produção para caracterizar como um pouquinho rural. Outra coisa, esse pessoal vai morar lá, com chácaras e tal, com lotes maiores, como o senhor comentou, ele vai exigir, ele vai precisar de suporte de comércio, de serviço. É importante que ele não fique em qualquer lugar do território. Mas ele está lá no céu e no final de uma ocupação, ele vai ter um empregado que vai limpar, que vai organizar e tal. Então, é interessante ter alguma lógica de alocação desses condomínios. Por exemplo, se for uma via, em Angelina, isso que a gente discutiu. A gente viu algumas áreas onde já tinha ligação entre centralidades mais importantes. Se os condomínios se alocassem nessa área, não ia ser problemático, porque já era uma área preferencial de investimento da prefeitura, para pavimentação, para iluminação pública. Agora você tem um condomínio aqui, outro lá, cada um fica puxando um pouquinho, mesmo que ele resolva internamente o que ele vai fazer, a rua, a iluminação dentro do condomínio, para chegar lá, vai ser serviço da prefeitura, manter a estrada,
né, para a iluminação pública e tal. E será que é que colocar em qualquer lugar? Não é só Mas temporário. já está acontecendo hoje, está acontecendo em qualquer lugar. E quem paga a despesa da prefeitura? Nem sem nenhuma, e ainda paga para levar o lixo embora. A verdade é essa. Então essa é uma preocupação muito grande do meu ponto de vista. Também concordo contigo. É uma preocupação que é quase que unânime, é a alfabetização, que sair do asfalto, as margens, vai alfabetizar. Vai descer o caminhão, vai precisar de um serviço, vai ter prescrição. Não precisa vai falar o nome só porque ele está fazendo ato aqui. Tudo que vocês estão falando está sendo gravado e vai para. Né? Só para vocês saberem que a gente tem a memória de tudo. E tem ata, tem lista de presença, tudo que está sendo falado aqui vai ser considerado. Claro que nem tudo necessariamente ele vai ter que refletir sobre o que fala. Quem viaja aqui, já viajou o país, pode caminhar, sabe? As margens das rodovias, prostituição, a droga, isso vai destruindo o nosso município pouco a pouco. Entendeu? É muito importante para o diretor as regras para a ocupação das margens, entendeu? Do asfalto. E respeitar já, né? No futuro, né? Respeitar uma duplicação. A parte da ocupação dos terrenos, tem muito terreno que nós está vendo. Os jovens estão saindo, os idosos estão saindo, estão correndo e está tudo a venda. Mas como é que vai ser feito? 2 hectares, tem 3 hectares do mínimo que a pessoa pode comprar. Se 2 é nacional, se é nacional. Vai ser feito no condomínio? Vai ser feito para a indústria, vai ser feito no centro logístico? Essa é, no meu ver, a preocupação do pessoal aqui de cima. Porque o asfalto vai sair. Vocês estão bem no caminho dessa roda. O caminhão vai descer, entendeu? Vai pegar o braço da 101 e dali vai para Tijuca, dali. Entendeu? Só o que vai acontecer? Vamos repetir, já viajou, sabe o que vai acontecer com as beiras de asfalto e vai se acabando no nosso município. Eu acho que a preocupação do Sônia é o que vem do nosso aqui, no interior, né? Passando a SC aí, não começar a criar cidade aqui, nós temos que preservar e dificultar esse parcelamento, né? Porque é aqui que nasce a água, é aqui que vem a área de preservação, né? Aqui tem as belezas históricas, né? Tem gente pensando só na questão econômica. Eu tenho um terrenão, vou fazer um monte de coisa, vou ficar rico e vou embora. Aí fica o problema de um monte de vagabundo vindo para cá, é lixo, que um monte que não é reciclado, é isso que vem para cá, é a falta de segurança. Daí você acaba com a saúde, você acaba com as escolas e o paraíso para gerar riqueza, o turismo, que eu penso que é a principal parte, vai ser destruído. Entendeu? Então essa é eu penso que é uma dessa preocupação. É isso, é importante saber essa preocupação, que é uma preocupação nossa também. Está claro, assim, a questão é de a gente calibrar qual é a intensidade dessa transformação e como orientar ela. Porque às vezes a gente cria uma expectativa. Que venha. Hoje, como que ela vai viver mais de forma ordenada. Hoje, como o amigo falou hoje, eu moro num lugar que era um sítio de 20 hectares, né, que foi fracionado em 10. 10 né? Então virou uma vila. Eu tenho 2 frações, eu tenho 5 hectares. Mas no outro canto já tem mais uma vila, no outro canto tem mais outra vila. Desde essa vila. Cada gleba tem 2 hectares. Mas daí o que já está começando a acontecer? Aí já está vindo o tio, a tia, a avó, o avô, aí estão tudo num relógio só. A gente está começando a. Está começando já? Eu recebi um cliente. O seu Roberto, como é que você chama? Alexandre. Carlos Alexandre. Ah, tá. Não, vou ter que trocar todas as vezes. Eu recebi Carlos Alexandre. um cliente do escritório com uma matrícula, com uma escritura de 2 hectares, né? Em condomínio com 5 já. Em 2 hectares. Não era familiar. Condomínio tem um fracionamento informal. Um fracionamento informal. Numa matrícula e o registro de imóvel, registro. Porque pensa muitas vezes, uma pessoa tem 1 hectare, né, um terreno de 2 hectares, o filho quer morar junto, não tem problema. Porque comprar terreno é muito caro. O filho morar perto do pai, não, mas não separar não. Condomínio familiar. Eu estou falando o quê? Você pode só separar uma coisa da outra. O que é esse fracionamento irregular que a pessoa vende e no final das contas é um contrato de. Não, isso. Perto da minha casa lá, daí o rapaz ficou apertado, já vendeu para a sobrinha, que a sobrinha não quis mais, apertou, já vendeu com um estranho, daí agora já briga que quer luz, entendeu? Então, isso apareceu como problema aqui, Então, terceiro, apareceu 3 vezes, segurança e violência. Você vê que apareceu 15 vezes de qualidade de vida e sossego e apareceu 3 como segurança. Talvez já uma perspectiva, uma expectativa, né? Uma coisa da segurança às vezes é
Isso a gente vê muito nos municípios. Às vezes tem um policial, cara, eu trabalho sozinho na cidade. Mas assim, essa insegurança, ela está lastreada em problemas concretos, assim, no sentido de aumento de roubo, de assalto? Começando bem. Quer dizer, é só uma expectativa pela mudança. Está chegando gente, isso vai significar. De vez em quando tem uma onda de assalto, assim, roubos. Mas geralmente o pessoal de fora. Não, tem muita gente que dá a letra daqui pro pessoal. Já está. Mas, havido isso. Coitada, ela está ficando em parafuso. Desculpa, Natália. Mas a consequência já disso já está refletindo no parcelamento regular. Já está vendo muita gente, como tu falou, é barato comprar uma terra de 2 hectares fechada no mato, aí vem limpando, de repente começa a botar um monte de casa. Essa semana nós vamos fazer uma ação na cidade e entra a fiscalização e controle também. A legislação não vai segurar por decreto. A legislação pode direcionar a legislação que é interessante, pode direcionar as lineares adequadas, mas a desigualdade vai ter que ter um papel também, e aí, claro, da prefeitura, fiscalização. Aí apareceu 3 vezes a energia elétrica, constantes faltas, tem que ver que a gente passou uma oficina inteira em Iguaçu, na localidade de Sorocaba, foi em Santa Catarina, onde o pessoal reclamava da questão da energia elétrica, mas é justamente por isso. Se é muita ocupação irregular, e o Ministério Público agora está caindo em cima dos municípios, essas concessionárias, né? Que só possibilita a ligação quando tem a escritura e o ABITS, né? A aprovação do projeto da casa. E muitas dessas casas não tem. Mas acontece que no município rural também tem muito essa lógica, às vezes, do produtor rural pequeno, que havia muito tempo, o filho vai lá construir uma casa e não consegue também ligar, porque... Então também separar um pouco essa lógica, também exigir do produtor rural, de baixa renda, tem que fazer projeto, contratar que está total. Então, qual que é a preocupação do Ministério Público? Evitar esse processo de ocupação irregular. Florianópolis, está cheio disso, né? A pessoa aluga uma escavadeira, abre uma rua e começa a vender. E depois vai lá e tem ligação. Então, como separar essa situação daquele que é o produtor, ocupação tradicional e tal? Mas aqui tem a ver mais do que tem a ver com a qualidade queda de energia. O sistema está defasado e monofásico. Está com uma demanda maior do que a infraestrutura. Não, má manutenção. Qualquer quantidade possa cair a energia. Apareceu a questão de educação 2 vezes, mais investimento em educação e dificuldade de acesso à faculdade. Isso aqui, o que o município tem feito muitas vezes é oferecer o transporte coletivo, transporte municipal para levar os alunos para a universidade, e tal, mas não tem como a gente imaginar que vai se instalar uma rede de universidade social. Proviu depois. Se não tem fato pelos EADs também. Eu tinha deixado, eu tentei ficou aqui. É melhor ter acesso a Aqui a questão, olha, apareceu com qualidade a produção agrícola, apareceu lá 3 vezes, e apareceu com problema, auxílio da prefeitura para a agricultura familiar e pouco investimento em agricultura. Aí a gente pessoal reclamava muito do suporte técnico, durante muito tempo a cidade, quem paga, fez um trabalho bastante bom de formação, capacitação do campo, para o pessoal produzir, diversificar a produção, e que até essas estruturas públicas também perderam muito da condição de trabalho, talvez seja um pouco nesse sentido. O financiamento, precisa de acesso ao financiamento também, pessoal. E aí agora apareceram 4 questões individuais. Então, falta de perspectiva para fixar o jovem no município. E aí, vocês veem que isso não tem a ver só com oportunidade de emprego, tem a ver com isso também, mas tem muito a ver com o próprio padrão cultural que a gente tem. Um jovem, um centro urbano, que vai ter todos os acessos, facilidades, está muito difícil para ele, não só por conta do que o município oferece, mas pela atração do outro lado. Ele não vai conseguir competir pela proximidade. Então vai ter uma situação bastante difícil. Mas aí é a parte da infraestrutura. Sim, claro. Uma boa rede, uma boa acesso à renda, falta de emprego, questão da SAMAI, de água tratada, tem problema de água tratada, ela é mais aqui localizada. Não tem aqui, só tem água E engajamento da comunidade no interesse coletivo.
Olha, eu vou dizer para vocês que a gente viu uma audiência pública bastante participativa e bastante ativa, como a gente está tendo no oficina de hoje. Claro que não tem a casa cheia. As pessoas que estão aqui estão preocupadas também, né? A gente fez a audiência pública em oficina dessa em Iguaçu, no município que tem 80 mil pessoas, quase 15 vezes maior que São Pedro de Alcântara, a gente precisa colocar 7 mil pessoas. Então, a participação não é uma coisa fácil, mas vocês têm bastante coisa aqui também, né? Tem que valorizar um pouco essa. Não estou querendo parar. Não quer rezar missa, né? É que daqui a pouco vai ter um churrasco. Ah, é? Quem é que vai fazer? O vereador vai pagar a cidade do governo. Com licença, o cidadão era pós-vereador, estava na Câmara. A inscrição agora. Pessoal, em relação aos problemas, vocês acham que a gente está bem representado, porque são os problemas aqui, eles são aqueles que são mais estruturantes, relevantes, acho que faltou alguma coisa, podemos trabalhar isso com base, né, porque a comunidade acredita que é importante aqui. Eu acho que foi falado agora no finalzinho aqui, no minha TT, essa questão da internet, né, o acesso hoje em dia. É a comunicação. Isso permite um desenvolvimento melhor do pessoal da região. Não é uma questão de luxo hoje em dia, é uma questão de trabalho, uma questão é uma necessidade básica, é uma infraestrutura básica. O diretor não vai obrigar ou vai ajudar, mas é importante daquilo que tudo que está vindo como demanda, a gente está direcionando os nossos competências da prefeitura. Eu vou te dar um exemplo. Com a chegada da internet, eu tenho uma pousada que aumentou 40% minha ocupação, porque as pessoas não queriam vir para local que não conseguia comunicação. Isso hoje em dia é uma questão do turismo, né? Muitas vezes tem pessoas que trabalham, né, remoto, né, que podem fixar residência. Eu acho que devia ter assim, um investimento público na questão da comunicação. Em geral. Porque isso é mais. Bem flutuoso que vai ter. É uma infraestrutura básica. Não precisa ser investimento da prefeitura, pode ser uma ação da prefeitura. Como teve agora no ano passado, né? A Anel veio com o incentivo da prefeitura, a prefeitura correu atrás. Ou pelo menos ela fazer intermediação. Isso, essa intermediação. Pessoal, eu não sei se vai chegar para frente do ponto de discussão, mas com essa pavimentação agora, que ali na São Pedro, então tem um problema muito sério no núcleo urbano. O núcleo urbano lá não vai suportar essa. Centro ou Santa Teresa? Centro. Então nós temos assim. Mas suportar em qual sentido? A rua. A estrutura da rua é o nosso fóssil. E trânsito que vai aumentar. Então eu acho assim que nós tínhamos que pensar uma solução de um anel viário, assim, uma alça. Tirar do centro. Tirar do centro. Tirar do centro histórico ali, né? Tem que ter uma previsão. Isso é E possível implementar. E aí imediata. Eu acho. Até tem uma ideia, a gente estava conversando com o pessoal que fizeram uma opção que parece ser bastante viável. Aí, por exemplo. Ali, o pessoal deu na reunião de baixo, eles deram uma opção que, por exemplo, se a gente consegue colocar no plano diretor que aquela área ali não pode ser desmembrada em maior número, não pode. Isso é possível fazer isso? Sim, assim, o plano diretor, uma das coisas importantes é que muitos planos diretores hoje em dia não fazem isso, mas é papel dele. É estabelecer essas diretrizes sobre infraestrutura viária básica. Porque se for uma área onde depois se prevê parcelamento, se a gente permite fazer parcelamento depois vai querer fazer a via. E se a gente... Uma coisa é tu já prever a via e todo parcelamento que for feito, ela já incorporar a via. Porque se a gente pensa nisso como uma opção viável e alguém põe a visão ali e fala, não, já vou pegar ali porque eu já vou querer indenização ou coisa e tal, acaba se perdendo essa situação. Isso é bem importante. Parece que vocês veem. Não sei se vocês conhecem a Piúna, que é perto de Blumenau. Sim. A Piúna fez essa estratégia. Tem a rodovia que passa ali, né? A rodovia que poderia. Tem muita rodovia que passa no coração da cidade. Isso é um problema. O que a Piúna fez? A Piúna, a rodovia passou por fora e eles fizeram uma outra via estruturar a cidade, tirando proveito da rodovia, então tem
comete, né, tem as atividades animais e logística perto da rodovia, mas o dia a dia da população ela está protegida dessa. Não sei se a gente teria que fazer um estudo, né? Mas depois dá para conversar até com o próprio conselho para dar essa. Onde é que é, as condições de uso, se é uma área de expansão, possível de expansão ou não. Na reunião que tivemos agora à tarde do Ciclo Turismo, foi dada essa solução, assim, uma visão que é que nós não tínhamos. E os moradores locais não têm naquele ponto. Outra coisa é ver se as pessoas também, a população da forma aceita isso, né? Porque pode ser, às vezes, tecnicamente interessante, mas principalmente a população, não principalmente partidária, principalmente no sentido da percepção das pessoas, assim, né? Mas de qualquer forma, eu quero dizer assim, que o estudo técnico vai ter que ser feito. No primeiro momento, talvez seja vantajoso, porque aumenta o movimento no centro e aumenta o comércio, que é o que a gente estava falando antes. Mas já com o passar do tempo vai ter. Direcionar a expansão, né? Conter, às vezes, ele já está saturado com não tem estacionamento, já não faz a gente tem um vácuo aí que tem que ser aproveitado, porque tem um trecho da rodovia que foi municipalizado. Então essa área urbana é uma área municipal. A gente tem que entender que não é mais SC2 de tudo, né? Que foi incorporado pelo município. Então o Estado tem esse déficit da gente aí, tem um vácuo, né? Tem um vácuo que é. Mas bom, é um ótimo tema para a gente pesquisar e aprofundar a reflexão. Aí, participação dele. É importante a gente entender que a contribuição dos moradores é essencial. Teve um rapaz ali que a gente estava conversando que ele falou assim, se a gente coloca no GPS para sair de Lages e entrar para Florianópolis e ele jogar uma carreta para cá, como é que o cara vai saber que uma carreta não pode vir? Aí chega e vai passar uma carreta ali na praça, do lado do Felipe Paralelepípedo. Eu acho que essa questão do bitrem, eu acho que essa questão dos veículos muito peso, isso tem a questão das casas ali que pode vir arrastar, a movimentação, não tem estrutura para passar duas carretas na praça ali, entendeu? Agora, existe uma maneira de restringir isso pelo GPS, não tem carro, não é caminhão, carro. Aí joga o cara para os veículos maiores, né? Tanto é que o estudo da Caixa prevê que as calçadas e os terrenos eles sejam retirados um pouco mais para os lados, para que se passe o veículo maior. Um dos problemas que a gente está tendo hoje, que não começou a obra, na verdade, na parte que é municipalizada, é justamente isso. Casas que fizeram a sua estrutura à beira da estrada, que vocês sabem que tem casas ali que aparecem dentro da estrada, não poderia, e a grande preocupação hoje é pegar e tirar esse espaço que essa casa retira da estrada e jogar para o lado para poder passar aqui. Então, hoje o problema que a gente está tendo pronta já. É justamente isso. Que é o que eu ia perguntar para vocês. Se tem esse pensamento de jogar uma via alternativa, onde é que vai passar sempre que dos dois lados os morros gigantescos, vocês sabem como é que é ali. Onde é que eles jogaram essa estrada? Eles deram a opção de sair aqui na esquerda, do Pedrinho, que passa por trás do salto, vai ser por trás do lado do Kelly. Sai lá do Kelly. Então é uma área de mar. Por trás do Pedrinho. Então de todo o centro de São Pedro e da Palparada. Eles saem lá para baixo do Kelly. Eu nunca imaginei essa situação. Dois da localidade deram a mesma saída. Passa por trás do salto e vai lá no fundo. Eu nem sei como é Eu peguei Pedrinho. Obrigado pela esclarecer, que é a moderação da prefeitura. Pessoal, só para não perder agora um pouco, a gente ficou claro, né, essa sugestão de vocês, o impacto da pavimentação e também a possibilidade, né, de avaliar o que isso vai significar em relação ao centro de São Pedro de Alfândega. Então, está claro para a gente que é um tema que a gente vai ter que aprofundar a reflexão. A gente tem agora mais uma última atividade para vocês, que é o seguinte: agora a gente só falou sobre problemas de qualidade. A gente tem uma última, e a gente só vai mais fazer sistematização aqui, porque a ideia era essa. A gente gostaria de ouvir também de vocês qual é a expectativa que vocês têm para São Pedro de Alfândega. Que São Pedro de Alfândega vocês gostariam daqui a 10 anos. Então tem uma fichinha, vocês podem fazer desenho, poema,
Vocês conseguem, mas só o que vocês imaginam que vocês conseguem, porque às vezes a gente tem expectativas que pode ajudar para o que vocês não vai ler para não tomar o tempo de vocês, mas a gente sistematiza todos, se a gente conseguir entender o garagem. Vamos tentar chamar os farmacêuticos ali para ajudar a gente. A gente sistematiza tudo e fica tudo como material para a gente de trabalho. Então agora tem a questão da eleição do suplente do conselho. Tá? A gente vai só dar um repasse bem geral, uma coisa importante do conselho. O que é o conselho? O conselho, segundo a gente tem de normativa, né, de resoluções, é aquele órgão de acompanhamento e controle de uma política pública. Né? A universidade, o conselho de habitação, tem um conselho de desenvolvimento municipal, que é aquele ligado às políticas de planejamento urbano e territorial. Né? Então, o papel desse conselho. Não, mas isso não. Conversa paralela às vezes é importante. Né? O papel desse conselho ele tem que ter as reuniões ordinárias, discutindo coisas do dia a dia, sobre loteamento, sobre mudança de uso, sobre sei lá, o que aparecer em relação ao conselho. Mas no plano diretor tem um papel bastante importante, que a gente vai a cada etapa apresentar o material desse conselho, ele vai acompanhar o que ele vai fazer e aí ele vai decidir o conteúdo final do plano diretor. Tá? Então tem um papel bastante representativo. Em São Pedro de Alcântara a gente tem, segundo o decreto 314, né, um conjunto de representantes, que são os chamados representantes de áreas diferentes, então eram 6 áreas, né, e a gente tem todos os titulares, já estão ocupando as cadeiras, a gente tem os suplentes. A gente teve a renúncia de suplente aqui da área 2, que pega a Boa Parada, de La Rosa, no centro de Vila Juntos, e aí a gente vai fazer a eleição na quinta-feira, né. A gente tem aqui, dessa nossa área, né, que é a área 4, compreende Alto Varginha, Rio do Pouquinho Exalto, Baixo, Rio do Nada, que aí tem a eleição do novo suplente, e tem lá da área 1, que é Lagoa Vermelha, Santa Teresa, então lá mais próximo da área São José, que aí vai ser na quarta-feira, né, o vizinho de lá que vai ter a eleição também. A gente vai eleger um hoje, que é aqui da área 4, um outro da área 2 na quinta e outro da área 1 na quarta. E é só uma questão, claro. O titular aí desse suplente, o rapaz que está titular na área nossa aqui, que é uma demonstração. Nicolas. Isso. O Nicolas, ele não pertence para essa região, ele pertence para o Morro do Carro. Ele participou da reunião aqui e foi eleito por aqui. Isso aqui é uma questão que aqui estava comentando. Então, eu acho que não é correto. E ele na época veio com o pessoal e na época foi votado aqui, entendeu? E não pertence. Essa é a dificuldade da participação, né? Ou a prefeitura indica e tal, uma das coisas que a gente sugeria era vocês, entre vocês, tentarem identificar alguém que vocês consideram legítimo representante da instituição. Então, até sugerir o próprio titular, tal, substituição aí, a gente não tem muito como. Só uma questão. O Morro do Gato, ele fica ali para cima, perto de Rocinha, né? Isso. Ele ainda está englobado nessa área territorial de hoje. Sim, mas daí na época, quando foi feito em micro-regiões. Isso, tinham 6 áreas. 6 áreas, e agora hoje ele está nessa área 4. Outra área, micro-região, veio participar de uma outra região aqui. Então é isso, acho que é bem pertinente. Como é que é o seu nome? Vânia. Bem pertinente, porque isso é uma questão assim, o representante vai ter esse papel muito importante, que é fazer 2 caminhos, né? Levar as demandas de vocês, das oficinas e das discussões que vocês tiverem para o conselho e fazer o caminho inverso. O que está acontecendo no conselho trazer para vocês. Então a gente vai solicitar até para os conselheiros, se eles tiverem disponibilidade, oferecer um contato de e-mail, de WhatsApp e tal, se eles se disponibilizarem para vocês terem contato também isso. A gente não pode fazer isso sem a anuência deles, porque a questão do acesso à informação, a gente não, legalmente não pode ficar fornecendo dados sem a anuência da pessoa. Né? Mas isso é uma questão importante. Então, o que o Giovanni comentou é muito bacana. Né? Acho que ter alguém que vocês considerem daqui, né, e que vocês saibam ter contato direto para poder fazer essa ponte é muito importante. Aqui tem os representantes das entidades setoriais, né?
que já está tudo preenchido, associação comercial. Ah, não, desculpa, aqui tem representantes a serem nomeados, mas aí não são as oficinas que são nomeadas. Né? Até o vereador estava comentando sobre isso, né? E aí tem algumas outras entidades que, como ainda a associação não está formalmente constituída, né? Talvez tenha um outro tipo de representação. E aí do poder público é 40%. Então a gente tem 3, 6, mais 6, 12 representantes da sociedade civil. E é legal que a gente tem 2 tipos de representação. Representantes por setores, porque o setor comercial, setor empresarial, setor comunitário, setor ambiental, está ali, né? O setor profissional. E tem representação das comunidades. Tá? Nem todo plano diretor tem esses 2 tipos de representação da sociedade civil. Às vezes só tem setor, sei lá, só o OAB, ICREA e tal, que a população nem sabe o que é, porque é uma sociedade civil, mas é uma entidade que está, às vezes, distante da população. Tem os 2 tipos de representação. Dos bairros e representantes das entidades. Isso é bacana, né? E a gente tem os representantes do poder público daí, né? São 6 representantes do poder executivo e 2 legislativos, se eu não me engano, o legislativo não tem direito a voto, né? Não tem direito a voto. É só acompanhar o processo. São 3 legislativos. São 3. 3 e 5. Né? Por opção deles. Por opção deles, né? Sim, porque eles se reservam ao direito de fazer a prerrogativa de né? Então, isso aumenta. Só uma pergunta aí. Claro. A Assembleia, quando chega na Câmara, eles podem vetar o Conselho? Eles podem mudar totalmente. Pode mudar totalmente. Por isso é a necessidade do vereador estar acompanhando o Por processo. isso é importante que eles Para mais sintonia com o Conselho, com a comunidade. Então, o Conselho pode formar tudo e chegar lá e pode. Agora sim, Carlos, é muito importante a pergunta, porque tem casos assim, cara. A gente saiu agora para o diretor de 110 mil habitantes, Nova Serrana, lá em Minas Gerais, que a gente elaborou para o diretor de e foi aprovado pelo grupo gestor lá na aprovado por unanimidade, o grupo gestor é aprovado por unanimidade na Câmara, porque o processo foi muito estruturado. Os vereadores ficaram constrangidos de querer fazer alguma modificação, porque sentiram que o plano diretor tinha estrutura e tinha suporte social, político que estava chegando lá. Aí tem o caso de Florianópolis, que é o inverso da moeda. 14 anos de discussão, chegou um plano diretor que ninguém defendia. Pessoal empresarial, pessoal da comunidade, setor ambiental, ninguém defendia aquele plano. Foi muito tranquilo. Os vereadores colocarem 300 emendas, o próprio Poder Executivo que levou o plano diretor para a Câmara sugeriu mais 300 emendas. Então a nossa preocupação aqui é de fazer com que o processo seja bem construído, para que o Conselho também esteja perto, que os vereadores participem, para chegar na Câmara com bastante legitimidade. O Márcio participou de Santa Maria da Imperatriz também, né, Márcio? Foi a mesma condição, aprovado lá com tranquilidade. Né? Então isso vai depender da forma como a gente conseguir construir esse processo. A gente está aqui tentando fazer com que ele seja da melhor forma possível, mas não depende só da gente. E conforme o Conselho e a relação do Conselho também com a Câmara de Vereadores, né? E a gente, diálogo, né? A gente já comentou com os vereadores, na audiência pública tinha 7 vereadores. Os 9, né? E nas reuniões do Conselho eles também se fazem presentes. E a gente já se colocou à disposição também para acompanhar o processo de tramitação na Câmara, se tiver audiência pública, a gente está à disposição. A gente gostaria que o plano diretor seguisse. Acho que ele não deve sofrer alterações. Tomar cuidado com os ofícios do lobby que tem por fora. Eu acho que numa cidade pequena igual a nossa, eu acho que ninguém vai querer se dispor com a proposta de texto que está vindo do Conselho, que é a representação legítima da comunidade. Então, vai ficar até feio para a Câmara. Se for um negócio decente, com certeza. Se tomar uma decisão alocada que. Então, assim, aí qual que é a demanda, né? A pessoa, eu quero me candidatar, mas será que eu vou precisar ir toda semana, todo dia lá no centro para discutir? Não, a ideia do Conselho, em relação aqui, o núcleo do Conselho tem coisas que são além do plano diretor. Tem reuniões ordinárias bimestrais. Cada 2 meses tem reuniões ordinárias para discutir temas ligados à cidade. Né? Só que o plano diretor vai ter uma demanda específica. E provavelmente em 2 períodos mais importantes. Né? Quando a gente fechar a leitura da cidade, o diagnóstico, a gente vai sistematizar e apresentar isso para o núcleo do Conselho. Então, geralmente são 2 reuniões ou 3 que a gente precisa fazer um pouquinho mais seguido, talvez a cada semana uma reunião, 2 reuniões seguidas. E depois, quando a gente tiver a versão preliminar do plano também, a gente vai ter que apresentar isso para essa versão preliminar para o Conselho. Então, provavelmente ele vai ser mais 2 ou 3 reuniões seguidas também. Então, talvez tenha alguma demanda intermediária, uma formação que o Conselho queira. A gente pode ir estabelecendo esse cronograma, mas não é nada nem de reunião semanal, né? E a ideia é que a gente possa ter alguns períodos de discussão, só vocês terem ideia. Porque o plano diretor vai ter uma demanda um pouco mais específica. Mas é sempre o próprio Conselho que define o seu cronograma. A gente pode falar, a gente quer reunião todo dia, a gente quer uma reunião a cada 15 dias. É claro que depende da escolha do Conselho, qual significa
justificar alargamento de cronograma. E aí a gente vai ter que conversar com a prefeitura, que o nosso contrato vai ter julho do ano que vem. Mas quem, no final das contas, é o decisor sobre isso é o conselho. Pode ser, a gente aconteceu agora em Iguaçu, por exemplo. A gente fez uma rodada de oficinas, a segunda rodada, que a gente propôs um conjunto de elementos e a população solicitou que a gente apresentasse um pouco mais de detalhamento sobre algumas coisas. O que a gente fez? A gente conversou com a prefeitura e sugeriu que o conselho uma terceira rodada de oficinas. Em Angelina não precisou, em Antônio Carlos não precisou, em Nova Serra não precisou, a população solicitou. Quem fez sugeriu ao conselho. A gente recomenda a realização de uma terceira rodada de oficinas também para isso. O conselho não aprovou, o conselho poderia não ter aprovado. O próprio conselho pode falar, não, a gente quer que seja feita mais uma rodada. Mas tudo isso é impacto, né, de tempo, de recursos, então tudo isso é uma questão que a gente vai ter que negociar. A gente quer que seja um processo que todo mundo de alguma forma reconheça como adequado. Tá? Mas quem decide sobre o cronograma tudo é o conselho, não é a gente. Tá? Então, e aí a ideia que eu já comentei com vocês, né? Então hoje a gente vai ter no dia 2 da área 4, eleição de suplente, na quarta-feira lá da área 1 de Santa Teresa, né? E na quinta-feira da área 2 do centro. E aí como é que funciona básico, né? Como é que funciona? A gente coloca 4 cupons desses e depois eu explicar qual é a lógica. Qualquer um de vocês aqui, só sugiro que o vereador não faça, ou o representante do poder público não faça, né, secretário e tal, mas também se quiser, não tem nada que impeça, mas a gente sugere que não. Então qualquer outro pode se candidatar a ser representante da localidade. Eu quero. Então a gente já vai levantar um bracinho ali, todo mundo pode se inscrever. E qual que é a ideia? Todos os que se candidataram vêm aqui na frente, tem 2 minutos para se apresentar e falar por que gostaria de ser representante. Então, todo mundo. Provavelmente vocês conhecem todos, mas nem sempre se conhecem. Às vezes vem uma pessoa de fora, elas conhecem também, né? Mas qual a intenção? Por que gostaria de ser? Tem 2 minutinhos para não ficar muito longo. E aí. Vai ser colocado representante aqui de Santa Filomena? Vai ser substituído. Substituído do suplente. O suplente só está só usando o livro. Não, na verdade esse selecionamento ele ficou misto. Mas ele ainda está, para saber se vai ter. Não, o Nicolas ainda está. Sim, esse aqui a vaga vai ser substituída. Deixa eu voltar aqui para ficar claro. Que a alta Varginha estava junto com aqui. Ó, só vai ter ideia, todos esses que estão em cinza aqui permanecem. Todos só o azul. Só o que vai ser substituído são os suplentes. A área que está ali é a área minha, da Cris, nós somos moradores dessa região. O que aconteceu aqui? Antes tinham 6 regiões que foram condensadas. Que essa região aqui está sendo estreita em Santa Filomena, mas é da área toda, inclusive Barro Branco. É aquela área verdinha aqui. Inclusive Bernardo, Forquilha e tudo mais. Então, o que está faltando é um suplente lá daquela região. Hoje a área 4 é tudo isso aqui, né? Então pega campo de concentração, pega Santa Bárbara, Santa Filomena, Barro Branco, Congonhas, aqui qualquer. Morro do Gato, Rocinha, Invernada, Alto Forquilhas e Forquilhas Baixas. E todas essas estão nessa área. Só que acontece, essa área é a junção de 2 áreas anteriores. 3 áreas anteriores. E ainda tem a questão que caso eu sou conselheira dessa área de Alto Invernada e da Alta Varginha, amanhã eu também tenho reunião. Porque tá para cá. Vai ter que fazer a vantagem é que diminuiu os macrozonamentos, mas continuaram o número de cadeiras representadas. Exatamente. Seu Beto. Tem mais candidato ali? Não sei, né? O seu Carlos tem mais alguém que gostaria de se candidatar? Se não, já é por aclamação, eu quero. Qualquer um de vocês pode falar, tem 2 minutos. Mas é importante mesmo que só tenha ali. É importante para eu colocar na ata. Vem pra cá, ó. Tem que pedir voto. Tem que pedir voto. Não, eu sou ruim de pedir voto. Não, primeiramente, obrigado, né? Eu acho que eu estou me candidatando a isso porque eu quero fazer parte junto com a Cris. A Cris, nós temos um projeto de fazer uma melhoria nessa região, né? Condições melhores para quem mora aqui, cuidar dessa questão do estacionamento, cuidar dessa questão da preservação. E nada, nós temos uma comunidade da segurança, né? Depois que eu vim trabalhar em São Pedro Alcântara, eu intensivei a segurança no interior, né? Eu sou morador dessa região, juntamente com ela, eu acho o mais justo possível de representantes morar nessa região. Por isso que eu peço o voto de todo mundo aí, possível. Deixa eu obrigado. E agora o seguinte, podemos. Não temos a direção
aniversário, então ele está automaticamente eleito, né? É certo? Vamos bater palma, então, né? Agora tu pede licença. Se afasta igual o vereador e deu assunto. Então, assim, obrigado, que é sempre uma doação, queira ou não queira, né? Então, uma doação de tempo, disponibilidade. Então, né, ter o Carlos, ter a Cris como representante de vocês, lembrar que eles têm esse papel. Carlos Alexandre, né? Carlos Alexandre, né? Carlos Alexandre. Então tá, chama de Alexandre. Mas um detalhe, o suplente, ele só não vota, mas ele pode e deve participar da reunião. Só você ter ideia. Não é impedido nem... Não, mas o suplente constrói também, ó, junto. Só que a questão, o que acontece? Se é uma reunião, se é uma reunião que tiver... Exatamente, se é uma reunião que tiver o conselho tirar os dois, só titular volta. Só essa questão. Não, mas tudo bem, mas o suplente pode ajudar a construir. Não é para ficar em casa. Eu não faço questão de ser titular, não. O importante é eu estar junto com ela para a gente construirmos o melhor objetivo para a nossa região. Só ter ideia, aconteceu. Na verdade, a ideia foi boa, depois não avançou. Em Biguaçu, em uma das oficinas, o que o pessoal fez? Elegeu o titular e suplente, só que era um local onde tinha 4 comunidades bem fortes. O que eles fizeram? Na verdade, uma comissão. Um representante de cada comunidade, discutindo as demandas, onde esses 2 representantes levavam essas demandas e eixo. Então, sei lá, pode ser, às vezes, pegar o representante de cada de vocês, serem porta-voz desses representantes da Invernada, do Alto Forquilhas, do Forquilha de Baixo, mas aí, cada localidade tem sua forma de organização. Também não queremos dar um trabalho a mais para vocês do que já é. E é grande a nossa área. Ô, professor, eu já vi você falar várias vezes, está no mapa ainda errado. Eu já fiz uma moção pedindo correção nos nomes de algumas localidades. Claro, por favor. Tá? Porque isso cria confusão. Alto Forquilha é lá em São José. Tem uma comunidade lá. Aqui é Rio Forquilha Alto. Rio Forquilhas Alto. Rio Forquilhas Alto. A mesma coisa é o Rio Forquilha Baixo. Rio Forquilhas Baixo. Tá, aqui está Forquilhas Baixo, poderia ser Forquilhas Alto, então. Rio Forquilha. Entendi, mas inventei agora. Forquilhas Alto. É, Forquilhas Alto. Forquilhas Baixo. Né? Da mesma forma, a Alta Varginha. Não é Alto Varginha, é Alta Varginha. Tá, que aqui está até certo, alto, né? Então pode ser eu que errar. Não, mas tem gente de fora, moradores novos lá, que falam em Alto Varginha. E para nós é Alta Varginha. Ela vamos respeitar aqui, ó. E para a gente é importante respeitar, até para a gente ter, vocês conhecerem a gente de uma forma. É para a comunidade do nome como Rio Forquilha, né? Rio Forquilha. Fala Rio? Daí para diferenciar. E Rio Forquilhas Baixo. E Alta Varginha. E se eu errar, na próxima vez, já pode me falar, já falar na hora, uma corrida na frente, passar vergonha, a gente aprende para errar. Tá. Exatamente. Pessoal, eu acho que vencemos a nossa. Eu queria só passar um último slide aqui para lembrar, que é. Bastante. Que é a parte da divulgação dos próximos passos, né? Então, a gente está fechando a formalização do conselho desses representantes todos, né? Então, faltam os 3 representantes suplentes. A gente gostaria que vocês ajudassem a gente a divulgar o questionário online, né? Então, a cada oficina, a gente gostaria que vocês chegassem aos 200, ia ser bonito. Só que é difícil. E o assunto a gente não chegou a 200. Nós temos um grupo aqui, nós temos um grupo do movimento da região, para ajudar nisso também. Se puder, a gente repassar para ti. O Roberto Carlos Alexandre. A gente colocou no. Teve quantas respostas? 86. Tá pouca adesão. Qual que é o acesso a. Isso, aí tem o QR Code, tem o link. Mas vai ter. Eu não recebi. Depois a gente pode. O que vai fazer? A gente vai tomar liberdade de colocar o WhatsApp de vocês, todos que participaram aqui, no grupo de mensagem. Não vai ser para mandar bom dia, boa tarde, não nada disso. Só. Mas aí a gente passa no grupo um link. A gente passa no grupo um linkzinho para vocês poderem ajudar. Isso é interessante. Ele consegue compartilhar com mais pessoas. Isso, Se puderem ajudar. Tem gente que não vem por falta de interesse e tem quem não vem porque realmente não pôde. Como é que é o seu nome? Thiago. Teve 2 moradores que não vieram, serve dele, um fez cirurgia, se poder
fez cirurgia, e a outra está com os 2 netinhos em casa que estudam amanhã cedo. Então, com essa chuva, com esse frio, eles vêm que ficaram umas horas de tempo. São pessoas que têm interesse. Então, assim, a gente começou super bem, acho que uma oficina boa, porque todo mundo participou, deu suas opiniões, suas ideias, conseguimos construir entendimento sobre algumas coisas, sobre qualidades e problemas. Tem muita coisa pela frente, né? Mas é cada passinho que vai construindo uma trajetória bacana. Então, provavelmente no mês de março do ano que vem, em fevereiro, março, a gente vai fazer a segunda rodada já com proposta. Tá? Mas vai ter antes disso ainda uma audiência pública da apresentação do diagnóstico, que é toda a sistematização do que a gente está trazendo dentro da cidade. Então, eu vou convidar vocês para participar dessa audiência pública. Então, agradecer muito a participação de vocês, pedir um último favor, que é tirar uma foto. Opa, show. Pode ser? Bora. Faz sentido. Tá frio?